E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Bruno Azê, o seu bom amigo. Está começando agora mais um episódio do podcast de A a Z, o maior podcast de relações do Brasil, hein? E hoje temos dois convidados especiais aqui, duas pessoas é, que vão trazer muito conteúdo sobre espiritualidade, negócios, vida, um bate-papo hoje mais cabeça com a espiritualidade. Hoje vamos trazer aqui duas pessoas, a Gabriela Pina e o Wendel, mais conhecido como Wendel Maker. É Window isso? Maker, isso mesmo. Dê um oi pro pessoal. Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Tô animada. Gratidão por estar aqui. Não, Obrigado, obrigado pela... vocês por ter aceitado o convite de coração, viu? Antes da gente começar esse bate-papo, queria agradecer duas empresas que estão aqui com a gente, né? Nossos patrocinadores, né? O primeiro deles, a Cadeiras Brasil Tropical, né? Estão há 30 anos no mercado, fazendo ombrelones, guarda-sóis, cadeiras de praia para fazendas, quiosques, hostels, condomínios e também para o cliente final. Você, se quiser o seu produto, uma cadeira de praia, um guarda-sol personalizado com o seu nome, o seu arroba, só entrar em contato com Cadeiras Brasil Tropical, tá bom? O arroba deles vai estar no nosso, aqui aonde vocês estão vendo agora, né? E também na descrição do nosso vídeo, o site próprio dele. E eu queria também agradecer a El Rey, né, que sempre tá colaborando com a gente, né? Me patrocina, né, me ajuda desde 2016 nas redes sociais. Então, queria agradecer por estar aqui também no podcast com a gente. E vamos então começar esse bate-papo, né? Que eu tô muito ansioso Bora. para falar sobre espiritualidade. Já estávamos batendo papo aqui antes, né? Já fez um Aham. podcast antes do podcast, né? Como o pessoal falou, podcast antes do podcast, mas vamos começar novamente. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre a vida de vocês, o que vocês fazem, né? E o que ligaram vocês também, né? Pra vocês terem essa amizade e esse trabalho juntos, né? Sim. Fiquem à vontade. Importante. Perfeito. Então, começa? Por favor. Vamos primeiro, Por né? favor. Sempre. Então, bom, prazer, gente. Meu nome é Gabriela Pina. Eu sou influenciadora, também trabalho dando mentorias de autoconhecimento. E sou professora de meditação, eu sou muita coisa, né? Aí, isso é É bom. muito difícil falar o que eu sou. Isso é Eu bom. sempre fico assim, cara, como é que eu vou me explicar? Porque toda hora eu sou uma coisa, né? Então agora eu também sou mãe, né? Isso. Tô grávida. Inclusive, parabéns, viu? Ah, Isso é uma obrigada. bênção de vida. E eu gosto muito, assim, de falar e viver consciência, né? Porque eu até tava ouvindo vocês falarem, não, porque eu gosto de espiritualidade. Eu fiquei assim, realmente, espiritualidade é maravilhoso. Mas eu esperei pra falar agora porque, pra mim, existe algo que vem depois ainda da espiritualidade, que é a consciência, Sim. né? Então, pra mim, existe a religião, como se fosse, tipo, uma bolinha, né? Religião, depois espiritualidade e vem a consciência, que abrange tudo. Então, eu, cara, participo de mentorias, eu dou mentorias, eu tô sempre buscando estar ao redor de pessoas que vão elevar ainda mais o meu nível de consciência, porque pra mim isso é fundamental na minha vida, né? É a minha vida. E hoje eu trabalho com isso porque não tem como não trabalhar. Porque Faz parte do seu dia a dia. tá difícil achar alguém melhor também, né? Então, assim, rapidamente, brevemente, essa sou eu. Ainda tem muita coisa, né, pra falar, mas... Vamos descobrir muitas coisas ainda aqui. Mas aí deixa eu ainda falar um pouquinho, senão eu vou ficar falando pra sempre. Cara, eu sou... Ela falou de filho, eu gosto de começar me apresentando, sou pai, sou filho, sou irmão. Inclusive, um beijo pro meu filho Brian, amo demais, um garoto esperto. E eu Bacana, prometi pra ele filho. que sempre ia falar dele nos podcasts. Aí, Brian, um beijo pra você, viu? Ele sempre assiste, ele É? assiste sempre. E, cara, hoje eu sou jovem, relativamente falando, me considero um cara jovem, mas que já viveu muita coisa, né? Em um determinado momento caiu no mundo dos negócios, de empreendedorismo, de marketing digital, de inovação, mas que teve uma infância muito puxada, assim. Então, eu costumo dizer que se existe uma pessoa improvável é o Wendel, assim, não era pra estar aqui, não era pra fazer o que faz. Não era pra ser quem é, e é isso que eu gosto, assim, e contra essa maré, encontrar pessoas que têm esse tipo de pensamento, de expandir consciência, estar sempre em busca de evolução, né? E hoje eu faço duas principais coisas, que atuo no mundo dos negócios aí com inovação, por isso o Maker, da CIA Makers, que é uma escola e consultoria de inovação. A gente dá treinamentos, a gente faz hackathons, facilitação para grandes empresas, né? Então, hoje a empresa ela tem um desafio ali para treinar os seus colaboradores
a Cia Makers faz trilhas de aprendizagem com a metodologia própria para mudar o mindset. A gente fala que é ensinar novas formas de pensar e fazer as coisas dentro da empresa, porque o antigo não funciona mais, né? Sim. A gente acredita que muita coisa ainda dá bom, mas existem novas possibilidades. E aí a gente ensina essas novas metodologias, ferramentas, através da CIA. E por causa da CIA eu fui parar no mundo do marketing. Eu fui estudar marketing para posicionar a CIA, porque estava bem difícil na época. O mundo corporativo ele é um mundo bem desafiador, né, de entrar. E aí fui me imergir em marketing, me graduei, fiz pós já, estou indo para a segunda. E foi quando decidi abrir uma agência também e me deparei com experts e pessoas incríveis como a Gabi. Pessoas com a mesma finalidade de ajudar o próximo. Exatamente. De expandir seu pensamento, você acaba se juntando, né? Exato. A energia sempre Na verdade, eu fui atrás, puxei pelo pé, eu falei, ó... Você foi mesmo? Então, mas de alguma A gente forma conta você essa ligou história. a ela. Ela teve que aparecer pra você, É. que você formalizasse isso. E porra. foi pelo TikTok. Faz quanto Sério? tempo já? Uns 3 anos? 3 anos, tudo isso? Acho que é. Será? Foi começo de pandemia. Foi. Nós estamos em Eu 2024 já. vi um vídeo da Gabi, foi no TikTok. Foi o no vídeo. TikTok. Vi um vídeo dela, eu devia estar com uns 4 mil seguidores. Menor assim, ideia. Menos, algo assim. Ela tava começando, e aí eu bati o olho no vídeo e falei, meu, baita potencial, gigante, vou trabalhar com ela. Aí eu tenho essas loucuras, né? Aí, você é um bom captador. Total. Chamei ela sem entender nada. Eu falei, meu, gostei de você, seus conteúdos, muito bom, não sei o quê. Vamos bater um papo? Ela me enrolou 3 meses, 2, 3 Ah, meses. porque eu tinha preguiça. Tipo assim, quem é essa pessoa? O que tá acontecendo? Por que eu vou marcar uma reunião com ele, entendeu? Pra quê? Reunião? Ah. Não sei. Tô aqui quietinha, fazendo minhas coisas. O que esse cara É. quer fazer o quê? Vai palpitar, E ela vai ter enrolou e eu chamava e não marcava e não tinha agenda na correria. Também, você vivia outros momentos, né? Naquela época. Era Nessa outra época eu era Gabriela. sócia de uma startup, era outra coisa. Você não completamente tava diferente. totalmente nas redes sociais ainda? Ou não? Já? Olha, eu fazia. Eu assim, eu entendia que as redes sociais eram um potencial de trabalho pra mim, mas eu ainda não levava 100% a sério igual eu faço hoje, Sim. entendeu? Tipo, eu tava começando assim no TikTok, eu acho que eu não tinha viralizado. Não tinha viralizado ainda. Porque o meu grande viral foi com um livro que o Wendel me deu, A Daquele Escola da dos Jean. Deuses. Olha Olha que só, o que aconteceu? Mas esse livro é seu? Não Não, foi foi o eu livro que que você deu- escrevi. que você deu pra ela. Mas é um livro que, assim... Na verdade, eu indico ele muito pouco. Eu acho que eu posso fazer mais isso. Inclusive, tá a indicação aqui, tá a Escola fala dos sobre? Deuses. É um livro que transformou minha vida. O Escola dos Deuses fala sobre tudo, cara. Mas principalmente... É difícil especificar. mas principalmente sobre você. Isso é bom. Depois eu vou Sua vou vida, querer, depois eu vou sua querer vida saber. inteira tá lá, assim. Cara, olha, eu diria que ele fala sobre, tipo, desde lei da atração até. Que é uma das unhas do Escola dos Deuses. Até você largar o vitimismo da sua vida, É. você se tornar protagonista, fala sobre empreendedorismo. Sim. É um livro que ele passa por muitos assuntos, assim. Não tem como falar, não, é um livro de autoconhecimento. Certo. Tipo, não dá. Mas o que você pode ter certeza é que ele vai te dar porrada do começo ao fim no livro, assim, Vai- de tudo Vai quanto é trazer lado. assim. bastante autoconhecimento. Essa frase autoconhecimento. é dele, né? Eu gosto muito, é uma das que eu prefiro, mas tem várias. Visibilia ex invisibilibus. Que é tudo que tudo que hoje é visível, um dia foi invisível. Uhum. E aí fala um pouco sobre esse poder de Principalmente. materialização, de construção. Tudo acontece primeiro no mundo da imaginação, do Isso, você sonho, precisa para depois formar pro mundo isso, né? físico. Eu acredito muito Exatamente. nisso, na lei da atração, de você jogar para o universo algo que você quer que volte para Exato. você de uma forma materializada. Mas jogar de uma forma Sim. correta, né? Porque tem gente que fala que é só falar, né? Ah, quero ser rico. E aí? Não, começa pelo pensar, vai pelo falar e depois o fazer, né? Vai Isso, agir. entendeu? Então eu acredito muito nisso. Então, bacana esse livro. Depois eu vou E querer aí ler. aí finalmente ela parou de me enrolar, a gente entrou num Eu acho que eu só parei meeting. de te enrolar depois que eu viralizei. Mas nem ah, lembro. na boa. Não foi. Não Mas foi. aí você viralizou com Não, o porque livro. você viralizou com o livro. Então, você falando Mas aí o sobre que livro, aconteceu? Foi. Aí eu peguei, Não, mas- tipo, sei lá, 4 milhões e meio de visualizações no TikTok. É. E não sei quantas no Instagram também. O Eu vídeo, falei, gente, o que é isso? o vídeo foi assim, ó. Entrei no call com ela, a gente bateu um baita papo, gerou uma baita conexão e tudo mais. Aí eu falei, Gabi, eu vou fazer uma coisa que eu não tinha feito antes. Quero indicar esse foi livro. isso. Porque ele é tão pesado, denso de ler, que eu não saio indicando pra todo mundo. Eu indico pelo menos uns 10 antes, pra depois passar a Escola dos Deuses. Mas a Gabi, sempre fodona como é, e pode falar fodona? Pode. Ok. Eu falei, meu, vou te dar um livro. E foi a primeira vez que eu tinha sentido isso, né? E aí eu mandei o livro pra casa dela, assim. Aí foi É. até estranho, que eu tive que pegar o endereço e tudo mais. Mandei o livro. Aí ela pegou e fez um vídeo do livro, falando, ó, já li mais de
200 na minha livros vida. e esse é o melhor. Foi bom esse livro. Viralizou, mano. Cara, que bacana. Eu acredito muito que Detalhe. existiu algo ali a mais influenciando Detalhe. tanto você pra fazer isso É. e tanto o livro influenciar. Não, Ela e foi, sabe quando é o vídeo que você... Porque eu sou muito assim, né? Eu não gosto de fazer script pro vídeo. É tipo, eu abro a câmera e saio falando. Aí eu abri a câmera e falei... cara, como... Esse livro daqui, ele tá mexendo com a minha cabeça. Porque eu ia lendo o livro, era como se eu recebesse soco no estômago. A cada leitura eu falava assim, gente... Eu não tô aguentando, Parava que até pra é isso? respirar e tomar uma água, né? no meio do mas livro. é. Isso. Aí eu falei, cara, como é que eu vou expressar o quanto esse livro tá impactando na minha vida? E aí eu fui, tipo assim, eu sou uma pessoa extremamente, né, autêntica, eu sou muito expressiva. Então eu comecei a falar assim, e aí eu acho que as pessoas gostaram, sei lá quem foi, né? Gostaram, Ficou obviamente. perfeito, ficou perfeito. Mas foi um vídeo muito, tipo, se eu soubesse eu teria me maquiado, eu tava toda horrível. Sabe quando você tá indo Você nem pra... imaginou que aquilo poderia chegar a tantas pessoas assim. Jamais. Então eu tava, tipo, prestes a ir pra academia, cheia de espinha na cara. Eu falei, Mas eu acho que foi isso. Foi Mas isso então, que viralizou. eu ia falar isso. Eu acho que às vezes a pessoa vê a simplicidade Exato. da forma que você fez, que a pessoa vê originalidade. Fala, caramba, aquilo ali é verdade. É. Ela não tá se forçando a algo. É aquilo, é ela. Sim. Entendeu? Que a gente tava batendo papo sobre o meu vídeo sobre perdão. Se eu te mostrar esse vídeo que eu fiz, você mal escuta eu falando, que era áudio do celular. Eu posicionei o celular de um jeito que aparece mais o teto do que eu. Horrível, o vídeo é horrível. O texto em si, o que eu estou falando ali é legal, mas tudo errado, amador, bagunçado. E foi aquilo que me trouxe para o que eu estou fazendo hoje. Então eu acho que quando você mostra que você tá ali sendo você, ali eu mostrei ser um cara totalmente amador, que só tava querendo passar uma mensagem sobre perdão para as pessoas. E Ensinar a as energia pessoas que a você perdoar, só isso. A energia que você Então, pôs isso é muito nisso, bacana. né? Então, eu acho isso que pegou. De repente, se você tivesse se maquiado, se de repente eu tivesse pegado uma câmera profissional, luminária, então a gente não estaria aqui. Entendeu? e esse Eu vídeo acredito me deu, nisso. tipo, 100 mil seguidores no TikTok. Olha que bacana. Assim, muito E rápido. foi muito louco, porque ela, nessa época, ela tinha colocado uma meta de fazer 100 mil seguidores em um ano. Em um ano, foi em 3 meses. Ela fez em 3 meses por Olha causa que desse bacana. vídeo, assim. Olha que bacana. Aí daí pra frente, só a Gabriela Pina. Só Aí cresceu. Só cresceu. E né? detalhe, ela me enrolou quase um ano depois pra gente começar a trabalhar junto. Depois do livro ainda teve um rolo A aí, gente mano. se conheceu pessoalmente e tudo mais, amizade, isso aqui lá, ainda um Mas ano. aí já tinha uma prova de que ele queria tinha boa Então, mas intenção. eu ainda tava na startup, Ah, entendeu? tava trabalhando. Ainda era outra Gabriela Pina. ainda. Já é outra hoje, né? Já é outra de novo. É, Eu que lute. você vai conhecendo várias, né? É isso mesmo. Você é de que signo? Eu sou pisciana. Pisciana? Nossa, minha esposa é Pisciana com ascendente escorpião e lua em peixes. Então é só pô. água e espiritualidade. Isso é bom. Isso é bom. E você? Ela fala que eu sou terra, então tá tudo equilibrado Você é o quê? ali. Eu sou virginiano. Mas, em minha defesa, eu sou um virginiano evoluído, tá, gente? Eu sou... Pronto. Toda pessoa que fala que é evoluída não é evoluída. Não, nesse aspecto eu sou, porque assim, ó... Pensei nisso. Não, eu vou reivindicar aqui, porque eu não sou chato com as coisas, eu aprendi a relevar, eu aprendi a não ser sistemático com um monte de coisa, eu vejo, eu percebo, em algum lugar lá no ainda eu incomoda, mas eu não falo, eu relevo, Cara, tá tudo eu certo. tenho uma relação de amor e ódio com isso. O pior ser humano que eu conheci na minha vida, que quase acabou com a minha vida, era virginiano. Eita, agora. Mas também o meu dirigente espiritual, um dos grandes responsáveis pra minha Aí. mudança como ser humano, é virginiano. Aí. Então, eu tenho uma relação assim, quando fala que é virginiano, vem a raiva primeiro, mas depois eu falo, Vamos ficar no Você é amor, alguém. vamos ficar no amor. é bacana. Eu sou canceriano. É. Eu gosto de câncer. Canceriano é amor. Tem gente que odeia, né? Eu não entendo isso. É que eu assim, acho tão fofo. eu acho que tem características que todo mundo fala, né? Eu não sou um cara muito a fundo nisso. Mas tem muita gente que eu falo que eu sou canceriano, se vitimiza por tudo. Chora por tudo. E eu falo, cara, eu não sou assim, cara. É muito difícil você ver eu chorar, eu triste com alguma coisa. É mais fácil eu chorar de emoção, de felicidade. Sim. Você vai me xingar aqui, me ofender, fazer o que quiser. Eu tenho uma facilidade de perdoar tão grande, de não levar pro coração. Foda. Mas se você olhar pra mim sinceramente e me elogiar, falar, parabéns, você é um ser humano do bem, não sei o que, é capaz de eu chorar. Aí eu me emociono. Agora, Legal. coisa ruim, eu não sou esse cara de ficar chorando, não. Todo mundo fala, eu sou de boa. A Porque minha irmã é meu ascendente é canceriana. em virgem. É? Aí, ó, tá vendo? Por isso sempre tem um negócio. As pessoas são muito preconceituosas porque a real é... Uma pessoa não se baseia só no sol dela. Tem Lua, Mercúrio, Tem toda uma Vênus, combinação, né? meio céu. Gente, como é que você vai falar, não? Porque essa pessoa é Áries, não quero mais saber dela. Tem gente Essa que pessoa é Gêmeos, 2 caras, não quero mais saber. Tem gente que é Pelo assim. amor de Deus, né? Eu vou É pelo ignorância? coração, eu vou pelo coração do ser humano. Sim. Às vezes eu conheço
eu vou dar um exemplo. Eu conheço 2 pessoas que nasceram no mesmo dia. No mesmo dia. E é incrível como essa pessoa é maravilhosa. Pensa numa pessoa fantástica. E essa é chata pra caramba. Aham. E elas mesmas se conhecem. Pra você ter uma ideia, essa chata sempre quer fazer um aniversário junto com essa. E essa sempre foge, porque fala, não, mano. Ela é muito chata, só conhece pessoa, nada... E é 2 seres humanos totalmente diferentes. E aí, na hora que as 2 fazem aniversário separado, todo mundo vai na da pessoa legal. Nossa, Aí, ó. Entendeu? triste, né? É triste, mas aquela pessoa, você fala... Aí eu falo, cara, nasceu no mesmo dia. Mesmo signo. Mas muda o quê? De repente vai mudar ascendente, vai mudar outras coisas. Até o lugar que a pessoa nasceu E eu acho que, influencia então, tudo. eu acho que eu falo... O horário. O desenvolvimento dela na vida dela pode tendenciar ela a ser mais algo, Com menos certeza. algo. Sim. Né? Então, o signo é só uma base pra você entender. Os né? traumas, né? E eu era muito chato. Muito chato. Eu era Mas você um tem cara de ser pobre, assim. organizado. Que o vídeo sou, falam que é eu gosto de organizado. ser. Ele fala que Então- ele não é metódico, mas é. É? Uhum. Não, mas ok, eu sou metódico, eu gosto de organização e tudo mais. Eu sou um cara de gestão ágil, de Kanban, de post-it. Só que eu era muito chato com coisas assim, um nível de sistemático. Tipo, extrapolado Ninguém aguenta, isso. meus irmãos não aguentavam ficar comigo no mesmo quarto, entendeu? E aí eu fui tratando. Mas você tem, assim, que isso. bate o olho e você dá pra perceber que você é mais certinho, organizado e tal. Não vou falar metódico, né? Mas, sim, até a forma que você senta ali, dá pra ver. Você senta de um jeito que você gosta de mostrar postura, certo? Isso dá pra ver. Mas isso não é Sim, ruim pra sim. mim, isso Sim, é uma característica, entendeu? Ela já é mais água mesmo. Ela é Eu sou mais espiritualizada, mas dá pra Alguém perceber. tem que ajudar a organizar os projetos dessa mulher, Mas né? na hora que ela abre a boca e vai conversar, você É. consegue sentir pureza, leveza no Sim. que ela fala, mas ao mesmo tempo o fogo que você Firmeza, falou. né? O tipo fogo assim, tá queimando aí dentro. ela é uma pessoa ótima pra conversar e ter amizade, mas não pisa no calo dela, não. Exatamente. Pisar no calo dela, você tá ferrado, entendeu? Nossa, eu já fui bem, assim, vamos dizer, pior, né? Ser humano não é bom ou ruim, mas É. eu já tive níveis de consciência que realmente era apavorante. Agora, graças a Deus, depois de muito trabalho sobre si, né? Se pisarem no meu calo, às vezes eu vou só, tipo, ai, tá, não vou perder meu tempo com você. Sim. Isso. Entendeu? Tipo assim, minha paz Vale mais, muito né? mais, vale muito mais que qualquer coisa. A pessoa irrita meu saco. Meu saco não, porque eu não sou homem, né? Me irritar. Te irritar. Mas às vezes vem um hater assim nas redes sociais hoje. Tava falando. Fiz um vídeo, né, sobre como não se deve colocar a mão na barriga de mulheres grávidas. Eu vi esse vídeo. Que isso é Eu não, absurdo. eu não vi ainda. Você não viu esse vídeo, né? Eu não vi ainda. Porque assim, gente, a mão é um dos pontos de maior contato de energia. Tipo, eu boto a mão em você, Canalização. tudo tá passando. Então, meus sentimentos, emoções. Cara, às vezes tive alguma briga, pode passar pro meu bebê, né? Com quem você se envolve. Exato. Sim. Então, eu fiz esse vídeo e veio um cara, um homem, falando, não, mas isso daí não existe. A gente mora no Brasil, isso é normal, não sei o quê. Eu falei assim, como assim não existe? Primeiro de tudo, a pessoa não é nem mulher, pra saber, então nunca nem vai engravidar. Então, como é que vem me falar que isso não existe? Porque depois ele falou assim, não, porque a minha irmã não passou por isso. Eu falei, ele tava 24 horas por dia com a irmã, sabia de tudo, né? Não, e outra, ele consegue ter a capacidade de olhar a energia Gente, de cada um. Não, cara, Né? Isso sério. daí ele tá baseado na materialidade. No achismo. achismo. E a gente tá a gente tá Exatamente. falando de coisas a mais, acima, né? Então eu também concordo. Eu nunca fui de ficar colocando a mão por causa disso. Como eu trabalho na espiritualidade há mais de 10 anos, eu entendo o poder das mãos. Sim. Então é muito difícil. Eu não gosto de ficar colocando a mão na barriga de quem... Não, e às vezes quando você bota a mão na barriga da mulher, você bota a mão logo na cabeça do bebê. É, E a cabeça é um dos lugares mais sagrados do corpo de qualquer ser isso humano. mesmo. Né? Então, assim, eu particularmente não deixo ninguém botar a mão na minha cabeça. A não ser que seja uma pessoa que, cara, eu também não confio gosto. extremamente, mas o ideal é que ninguém bote a mão na sua cabeça mesmo, Eu né? também não gosto, não. Eu sempre uso a desculpa do cabelo. Aí a pessoa vai pôr na Vai cabeça e fala, bagunçar vai o botar no cabelo. Ah, boa. Só pra pessoa não pra entender. mim mas não dá, põe pra na mim minha não cabeça, dá. Mas eu também não gosto muito disso, não. E a espiritualidade entrou na sua vida quando? Você sempre teve conexão, ligação com ela? Senta que lá vem história. Acho que é a consciência ou a espiritualidade? A gente vai falar de qual ponto. Eu falo Tá, eu vou espiritualidade começar pro com a pessoal- espiritualidade. Pro pessoal entender no Sim. geral. Como você já conseguiu especificar, Boa. e quando eu falar espiritualidade, pessoal, eu estou falando do geral. Perfeito. Entendeu? Bom, quando eu tinha... Vamos lá. Com 15 anos, eu comecei a ter uma depressão muito profunda, tá? Eu tive um acidente que eu quebrei os meus 2 pés.
E aí eu quebrei 7 ossos nos meus 2 pés, fiquei 1 mês e meio de cadeira de roda. Então, assim, cara, imagina, 15 anos tendo que fazer xixi na fralda, porque ninguém podia acordar no meio da noite pra me levar pra fazer xixi. Às vezes fazendo a comadre, pra mim aquilo ali era uma humilhação. E eu não tinha... Eu tava longe de ter a cabeça que eu tenho hoje. Então aquilo pra mim era o fim do tempo. Sim. E aí todos meus amigos de férias, e eu ali deitada em cima da cama, engordei 10 quilos. E aí desenvolvi estresse pós-traumático, depressão e ansiedade. Isso, né? 15 anos. Aí, cara, isso tava nas férias, aí quando eu fui pra escola, depois de novo, eu comecei a entrar numa depressão muito, muito, muito profunda. Então, todos os dias, eu ia pra escola, voltava, eu chorava, até que um dia eu falei, cara, por que eu quero viver? Quero viver pra isso? Não, eu prefiro morrer. E aí, eu tava tomando remédio tarja preta nessa época, peguei a cartela, tomei todos. Ai, só que nisso eu já tinha ligado pra minha mãe. Falei, mãe, eu quero morrer, eu não aguento mais. Tipo, pra mim já deu, cara. Tipo, todo dia era a mesma coisa. Aí eu acho que é aquela coisa de mãe, né? Ela sentiu e foi pra casa. Então, tipo, 5 minutos depois que eu tomei remédio, minha mãe apareceu. Ela olhou pra minha cara e falou assim, você fez merda, né? Aí eu falei, fiz, tomei remédio. Aí ela me pegou, me levou, falou, a gente vai agora pro hospital pra fazer a lavagem estomacal. E aí, nisso, no caminho do hospital, ela vomita agora, bota a mão na goela e vai vomitando. Então, no meio do caminho... Mãe. Cara, nossa, abençoada seja a minha mãe, pelo amor de Deus. Aí, eu cheguei no hospital, fizeram a lavagem, e depois disso, tipo, eu comecei a ver, cara, ou eu tenho 2 opções. Ou eu vou me matar mesmo, ou eu vou pegar a minha vida e fazer algo de bom com ela. Eu já vi que me matar não vai ser uma opção muito interessante. Então, deixa eu assumir o protagonismo da minha história e eu vou agora direcionar meu caminho. E aí eu comecei a ler. Tudo começou com livros E olha pra que mim. bacana, com 15 anos você conseguir ter essa posição é difícil. Eu acho que eu não pensava dessa maneira, né? Mas assim, eu falava... Mas no fundo, é isso. O objetivo era esse. Exato. Aí eu comecei a ler vários livros e o livro, assim, que, cara, mudou a minha vida. Lá naquela época, um livro simples, básico, que tem gente que acha que é chacota. O Milagre da Manhã. Bom. Cara, esse livro foi fundamental pra mim. Porque eu não só li o livro, eu apliquei todo o livro. Isso, tem essa diferença, né? Totalmente. Porque uma coisa é eu ler e, tá, próximo. Outra coisa é eu absorver e ler praticar. e fazer. Então eu acordava às 5 horas da manhã, eu comecei a meditar, comecei a fazer exercício, comecei a me alimentar bem, comecei a fazer tudo que ele tava falando ali. E aí eu comecei a sentir umas melhoras dentro de mim, né? E aí o tempo foi passando, eu continuei nessa pegada, eu sempre fui muito de ler, desde quando eu era criancinha. Minha mãe me dava um livro, com 2 anos eu ficava assim, lendo. Lendo não, né? Passando o olho. Já tinha tendência a gostar de leitura. Exato. E aí, com 19 anos, eu falei assim, cara, eu quero ser famosa. Aí eu falei pro meu namorado, falei assim, da época, né? Falei, cara, eu queria começar a criar conteúdo, mas, tipo, eu não sei sobre o quê. Eu não sei, tipo, vou começar... O que eu vou fazer? Gente, olha esse boné. Esse boné é maravilhoso. Tipo, maravilha falar sobre isso, mas eu queria ter um pouco mais, né? Do que simplesmente fazer uma publi. Sim. E aí ele falou assim, por que você não fala de depressão e ansiedade? Aí eu falei, óbvio que não. Você tá louco? Falar de depressão e ansiedade? Muito sério. Tipo, quem sou eu? Aí ele, você tem depressão e você lida com a depressão e a ansiedade há, tipo, 4, 3 anos. Por que você não fala sobre isso? Você tem uma autoridade pra falar sobre isso? Eu falei, cara, você tá louco, não viaja, pelo amor de Deus. Aí eu ignorei isso, só que, tipo, sabe quando você vai pensando assim? Nossa, acho que ele tem uma certa noção, assim, do que ele tava falando, né? Algo que você tem propriedade. pra falar. Aí eu falei, cara, vou começar a criar conteúdo sobre isso. Aí eu comecei, fiz um vídeo, demorei 2h30 pra fazer um vídeo de 1 minuto, que na época eu nem sabia que dava pra fazer corte, né? Nem pensei, eu vou fazer corte. Não, tem que ser direto. Vou direto. Aí eu fiz e continuei assim, cara. E a criação de conteúdo pra mim foi uma das maiores curas da minha vida. De verdade. Tem gente que, tipo, sei lá, faz isso por hobby. Na época eu fazia porque eu queria, de certa forma, me curar mesmo, sabe? Eu botava ali todos os dias, não, eu tô indo malhar, olha, gente, olha esse meu prato, olha isso que eu tô fazendo, que maravilha. Então, eu fazia vídeos explicando como é que eu melhorava, como é que eu me melhorava, né, da depressão e da ansiedade. E aí, aos poucos, isso foi crescendo.
Até que, no dia 10 de fevereiro de 2020, eu acordei. E aí o meu tio me ligou. Eu tava na fisioterapia, o meu tio me ligou. Falou, Gabi, você tá sabendo o que aconteceu com seu pai? Sabe onde tá o seu pai? Aí eu falei assim, não, tio, ele deve estar dormindo. Tipo, daqui a pouco ele responde. Fica tranquilo, fica na paz. Aí eu falei, tá. Aí eu tava trabalhando com meu pai nessa época. Aí eu peguei o carro e eu tava indo pra loja. Aí, do nada, minha mãe me liga. Falou, filha, onde você tá? Falei, tô indo pra loja. Aí ela, tá bom. Só que eu nunca faço isso na minha vida. Só que dessa vez eu fiz. Sabe quando você não desliga? Você fica assim, esperando. Pra ver se a pessoa vai falar alguma coisa a mais. Alguma coisa. É. Aí eu... mim. Aí eu ouvi a voz de um amigo do meu pai. Ah, a Gabi tá onde? Ah, ela tá indo pra loja. Aí eu falei, bom, esquisito, né? Mas foda-se, desliguei. Aí nisso tava indo pra loja e ligou o amigo do meu pai, psiquiatra. Gabi, tá tudo bem com você? Aí eu falei, tá tudo ótimo, por quê? Ele, o que você precisar, eu tô aqui. Caramba. Aí, mas eu ainda Eu ia tava... ficar um milhão. Eu falei, calma aí, tá acontecendo alguma coisa. Mas eu ainda tava num estado de sonolência total. Eu nem imaginei que poderia ser alguma coisa. Continuei indo pra loja. Nisso que eu cheguei, tinha ninguém na sala. E sempre tinha alguém na sala. Eu falei, tudo bem, né? Peguei, abri meu computador, comecei a mexer lá no Facebook. Do nada, minha mãe aparece na loja do meu pai. O que não faz sentido nenhum, porque minha mãe tinha a loja dela e meu pai a loja dele. Aí ali você entendeu que Aí eu tinha falei, alguma coisa acontecendo. deu merda, entendeu? Aí ela falou, filha, eu preciso falar com você numa outra sala. Aí eu falei, tá, vamos lá. Aí ela sentou assim na minha frente, mais ou menos aqui assim na frente. Aí ela falou, preciso te contar uma coisa. Aí eu falei, o que, mãe? Aí eu já tava começando a entrar em desespero. Vixe, já fica uma tremedeira. Aí só que ela não conseguia falar. Ela começou a chorar, não conseguia falar. Falei, mãe, o que aconteceu com meu pai? Então. Aí ela... Eu falei, mãe, meu pai tá machucado? Mãe, meu pai se machucou? Aí eu perguntei, mãe, meu pai tem vida? Aí nessa hora eu comecei a gritar e comecei tipo assim, tinha janela, eu comecei a bater na janela. Não! Aí eu falei, mãe, meu pai se suicidou? Sim. Aí, cara, dali foi ladeira abaixo pra mim. Você morava com ele? Não, eu morava Mas com a minha eles mãe. eram Eles eram separados. Mas assim, cara, minha relação com Sim. meu pai era muito próxima. Tipo, eu trabalhava com ele, Sim. né? Então eu via ele todos os dias. E aí, eu entrei num estado de choque. Depois disso, eu não sabia mais o que fazer da minha vida. E tipo assim, cara, ferrou. E agora? Meu pai não tá Você tinha aqui. quantos anos? Tinha 20. 20. Então, eu ia fazer 21, né? E aí, cara, foi quando eu comecei a olhar pra religião, né? Eu comecei a frequentar um centro espírita. E aí eu falei, cara, eu não sei, não tem nenhuma explicação pra isso ter acontecido, mas, tipo, alguma coisa, Deus tá orquestrando alguma coisa, cara. Eu não sei o que é, mas, tipo, eu vou manter aqui uma cabeça de que, tá, tem algum Tem motivo alguma por explicação. trás disso, exatamente. Alguma coisa que vai me confortar, né? Em algum momento eu vou compreender o que é. Agora eu não faço a menor ideia do que seja, mas em algum momento vai fazer sentido. Aí, maravilha. Aí foi passando o tempo, só que eu comecei a entrar numa depressão depois. Porque, tipo, essa minha fase de ir pro centro espírita durou pouco tempo, porque veio a pandemia. E aí eu não continuei fazendo as práticas em casa, né? Então eu comecei a ir pro escritório, né? Que aí foi quando começou a época da startup. Eu comecei a ir pro escritório de segunda a segunda. Então, assim, pra mim... Não teve muito pandemia, na real. Sim. Eu ia pro escritório e todo mundo combinou. Gente, a gente só vai vir pro escritório e ninguém vai sair de casa. Falei, maravilha. E aí eu ia todos os dias pro escritório, praticamente, né? Aí, cara, nessa época, minha vida foi beber todos os dias, trabalhar e fumar maconha. Era isso. Porque eu não queria pensar na morte do meu pai. Fazia terapia 2 vezes por semana, né? Tomava remédio, tava assim, péssima. O que mudou a minha vida se chama Carolina Pedro. Foi a primeira pessoa que ela, tipo assim, cara, ela... Eu tava meio que fortalecida ali com o meu psicólogo, né? Um ser humano maravilhoso. Isso que eu pergunto, quem é ela? Ela era uma amiga minha. Amiga sua. Que ela é um dos seres humanos mais, assim, conscientes que eu conheço. Ela é, tipo, totalmente médium, bruxona, assim, sabe? E aí ela fazia vários cursos de constelação familiar, sei lá, várias coisas, assim. Sim. Tipo, constelação familiar. E aí, eu fiz uma constelação familiar com ela um dia. E aí, depois disso, eu comecei a fazer algumas terapias com ela. Então, eu fazia 3 vezes terapia na semana.
E aí eu comecei a falar, cara, isso aqui que a Carol tá fazendo não era uma terapia tradicional, uma terapia holística. Isso daqui é muito mais forte pra mim do que uma terapia tradicional, né? Obviamente que a terapia, o TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, ela foi muito importante na minha jornada. Só que chegou uma hora que eu comecei a elevar meu nível de consciência e espiritualidade que já não tava mais batendo, porque tava começando a achar que eu era louca. Entendeu? Já Sim. começou a, tipo, sair de Passa, uma esfera... Já passou do limite ali. Exato. Aí eu parei de fazer a terapia tradicional e comecei a olhar pra isso de uma forma mais holística. E foi quando eu comecei, cara, é isso, esse é o caminho pra mim. Comecei a ler vários livros, desde Osho até Eckhart Tolle, até, sei lá, comecei a assistir Teal Swan, que é uma mulher que eu amo do YouTube, que fala muito sobre espiritualidade. E aí, eu comecei a ver que, na verdade, eu não era uma pessoa que trabalhava com marketing, porque nessa época eu tava trabalhando com marketing, né? Falei assim, meu jogo não é marketing, eu sou de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, cara. Tipo assim, eu tô louca fazendo isso, né? Nessa época eu já devia estar com uns 200 mil seguidores no TikTok. Aí um amigo meu, Davi Lobac, chegou assim pra mim e falou, ô Gabi, você sabe que você não é de marketing, né? Você sabe que você é de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Falei, Davi, você tá louco? É claro que eu sou de marketing, pelo amor de Deus. Falando com aquela coisa na cabeça. Eu sei que você tá falando a verdade, mas não. Aí ele falou, cara, para pra analisar os seus dados. Vê os seus vídeos que mais viralizaram. E eram todos de desenvolvimento pessoal. Eram todos falando de livro. Então, tem muito vídeo viral com livro, né? Aí eu falei, cara, o Davi tá certo, mas como é que eu vou fazer essa transição de carreira? Pelo amor de Deus, né? Tipo assim, eu já meio que tinha um caminho mais ou menos traçado na minha cabeça. Eu vou ter que mudar tudo? Só que eu falei, vou mudar tudo. Tô nem aí. Aí, eu falei, cara, eu vou sair da minha startup. Sair completamente. Parei de falar sobre criação de conteúdo, que era o que eu falava na época. E aí eu comecei a focar em desenvolvimento pessoal. E falei assim, peguei dois amigos e falei, olha só, vocês querem... Eu quero dar uma mentoria pra vocês semanal, gratuita. Vocês aceitam? Nossa, Gabi, aceito muito, que todo mundo já sabia que eu era diferente naquela época, né? Aceito muito, quero pensar igual a você, não sei o que, não. Falei, maravilha. Aí, nisso, um deles, que eu peguei pra dar mentoria gratuita, ele me indicou pra um. Aí depois me indicou pra outro. Aí, nisso, eu comecei a continuar falando sobre isso nas redes sociais, e aí as pessoas começaram a me procurar. Tipo, Gabi, eu quero ser desenvolvida por você, como é que eu faço, né? E aí eu falei, cara, é isso, né? Eu gosto de fazer isso, então eu vou começar a trabalhar mais com isso. Aí eu me formei como professora de meditação, em PNL, agora tô me formando em psicanálise, também tô me formando em terapeuta de leis biológicas. Então foram várias coisas, né, que hoje eu posso falar que esse é o centro da minha vida, entendeu? Olha que bacana. Então, pelo que você tá contando, as coisas foram entrando na sua vida. Não foi você que foi buscando. Não, só veio. Só não, né? Veio. Veio, né? Mas eu acredito que a espiritualidade, ela é exatamente assim, né? Assim, quando ela vem pra entrar na sua vida, não é você que busca, ela aparece. Se a gente E for não tem parar pra como. perceber, a gente às vezes até repele, né? Eu acho que geralmente a gente fica repelindo o que é pra ser nosso, né? Muito, muito. Eu já tinha dito lá pra ela, lá atrás, que, putz, depressão, ansiedade, não sei o que, tem tudo a ver. Ela, não. E já aconteceu em outros casos, né? Esse tipo de coisa. De, tipo, tá ali, tá na nossa cara e a gente não quer ver. Mas eu acho que é um medo, né? A preocupação do novo. É o medo do desconhecido, né? Total. Eu tô confortável aqui. Beleza, eu não posso estar como eu queria estar. Cara, mas total. pelo menos eu estou. Agora e o novo? Será que eu posso ter menos do que eu tô? Uhum. Então a gente fica meio, né, se segura bastante pra isso, né? Sim. E pra você, como é que foi o start da espiritualidade? Como é que é isso na sua vida? Cara, desde pequeno... Na verdade, eu acho que começou da primeira vez que eu ainda senti muita raiva. Isso. E, infelizmente, eu tinha 5 anos de idade. Eu acho que nesse momento foi um momento de consciência que eu me percebi mesmo, assim, olhando e, tipo, tem coisa errada aqui, universo, mundo, vida, tem coisas acontecendo de uma forma, assim, errônea, ao meu ver. E eu tinha pouca consciência, obviamente, eu era uma criança. E o pensamento foi, o que aconteceu? Eu sou baiano, mas eu nasci na Bahia, em Paulo Afonso, mas minha família... Fica onde? Próximo da onde?
Cara, é ali Eu falo porque minha família é toda baiana. na divisazinha, assim, mas eu nunca fui pra lá, Ah, não você só sou. nasceu lá, viu? Eu Muito sou, bom pra eu cá. sou um baiano fajuto. Mas se juntar com a família baiana, sai um arretado de dentro de mim. É porque minha família inteira é baiana. Meu pai, É. minha mãe, todo mundo é baiano. Só eu não nasci lá. Mas É mais pro interior mesmo. Tudo é, na minha minha também. vida acontece no Jequié, Ribeira de interior. Pombal, Camamu, É. toda essa região aí. Mas tem uma ponte que a galera fala que passou na novela famosa aí, não sei, eu não assisto novela, mas falam Mas que tá tem bom, lá em ela. Paulo Afonso. E aí minha família saiu de... Minha mãe e meu pai saiu de Paulo Afonso e foi pra interior, litoral norte de São Paulo. E assim, família ultra humilde, né? E aí no litoral norte a gente foi morar num barraco de madeira. E um determinado momento lá, eu brinco que em Caraguatatuba, lá não chove, tipo, sai vaca voando, né? Quando chove, assim. É um temporal gigantesco. E aí, inundou o nosso barraco. Cara, eu lembro do meu pai falando, pega as trouxas de cama, junta tudo de mais importante. Lá no Nordeste a gente faz assim, né? Não tem mala, você não tem Sim, mala. as Você põe trouxa. as coisas mais importantes, faz a trouxa A ali, trouxa. amarra, joga nas costas e vai-se embora, assim. E eu lembro de eu caminhando debaixo de chuva, a gente desviando de telha, eu de mão dada pro meu pai com esse pensamento de, tá tudo errado. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. E isso não mexeu pode ser muito normal, comigo. Exatamente, isso não pode ser normal. Por que meu pai tá deixando eu passar por isso? Minha família, eu, não era pra eu estar aqui. E alguma coisa não fechava, Sim. sabe? E ali começou essa sensação, assim, que depois aconteceu em vários outros momentos. Enfim, a partir daí aconteceu vários fatores na minha família que, infelizmente, foi degradando a família, né? Então, meu pai largou minha mãe, a gente passou necessidade, passou fome, depois ele voltou, casou. Aí minha mãe largou meu pai, me largou com ele. E aí foi criando vários bloqueios mesmo de sensação de abandono. E em um determinado momento, quando minha mãe largou meu pai, eu entrei em depressão. Também passei por um processo muito parecido. Mas ali eu percebi que tipo, precisava começar a mudar, me apegar em alguma coisa. Coincidência ou não, também foram livros. Não de desenvolvimento, mas na época eu li muitos livros de literatura brasileira, cara. Aprendi a gostar de literatura brasileira. Bacana. Tive livros incríveis, assim, que me guiou muito nessa época. Inclusive, ó, muitos da Bahia, né? Porque retratam lá, né? A maioria dos livros. E aí fui me apegar em algumas coisas, mas nessa mesma época, o meu pai me colocou pra fora de casa. E aí, cara, a espiritualidade sempre esteve na minha vida, porque eu cresci num lar cristão, né, durante muitos anos, então eu sempre estudei Católico? a Bíblia. Não, é evangélico Evangélico. mesmo, isso. Eu durante muitos anos fui da Congregação Cristã no Brasil, a mais... que Sim. dizem ser a mais rigorosa, né, também que segue mais a risca ali. E concordo, assim, uma graça divina, muito linda. Eu fui músico na congregação, então eu sei tocar sax, clarinete, um pouco de violino também. E eu sempre cresci nesse meio. E aí até quando começou a acontecer essas coisas, e várias coisas que eu percebia ali acontecendo, eu comecei a questionar mais ainda. Então sempre, eu brinco que eu questiono as questões, né? Tipo, eu sempre questionei essas coisas. Meu, tá tudo errado, mas por que isso? O que Deus quer da gente? Né? O que essa galera quer da gente? Mas um fala uma coisa, outro faz outra, e o outro tá falando outra coisa. E aí, meu, o que Deus quer de mim? E por que tudo isso tá acontecendo? E confesso que durante muito tempo acho que canalizou uma raiva, assim, não de ninguém, mas desse universo. status quo mesmo que eu tava vivendo ali, né? E eu brinco que eu conquistei muita coisa no só de raiva. Só de raiva eu vou lá Só e vou de fazer. raiva Até eu vou hoje, fazer. né? Até hoje. Não, hoje eu evito mais, assim. Não é pela raiva, eu sou uma pessoa muito tranquila. Tem raiva lá, tô trabalhando nisso. Mas eu brincava que era no só de raiva eu vou ir contra a maré. E cara, ainda assim, vivendo tudo isso... Meu pai me colocou pra fora de casa com 17. Com 18 eu virei pai. Então o Brian já tem 11 anos, assim. Olha. Então, assim, tudo que poderia acontecer de improvável, de errado, pra dificultar, aconteceu, assim. Graças a Deus não acontece mais tanto. Tá tranquilo. E aí eu falava que só de raiva eu vou superar, eu vou ser diferente. Eu vi os meus colegas, na época, alguns até amigos, tomando caminhos assim, cara, impensáveis. E eu falei, não, eu não vou seguir essa linha. E eu cheguei a escutar de uma pessoa, tipo, não tem futuro, vai ser mais um esse daí. E aí eu peguei e guardei aquilo pra mim. Eu falei, pois eu vou mostrar pra todo mundo, pro universo, pra quem quer que seja, que não você.
Eu vou definir, eu vou entender e eu vou construir o meu futuro. E, cara, ainda assim me formei, estudei, montei empresa. Meu filho tá muito bem, graças a Deus. Adoro que bom. criança, quero ser pai de menina, amo criança. E quando eu saí, decidi mesmo parar e falar: ok, conheci, vivi essa graça, agora eu quero entender um pouco mais do mundo. E aí eu fui conhecer outras religiões, né? Fui estudar muito a Bíblia, li a Bíblia praticamente inteira. Nossa, eu também. Estou fazendo isso novamente, inclusive, junto com outros livros, para entender mais. Não tem livro melhor de desenvolvimento pessoal que a Bíblia, arrisco dizer. Mas é difícil demais. É difícil demais. Mas a gente está acostumado com a leitura difícil, né? Você pega uma Escola dos Deuses, filho, você lê 10 vezes uma frase para entender ali, então acaba... Eu falo que é difícil pra mim, que eu sou um cara que não gosta de ler. Então, eu nunca fui de ler. O primeiro livro que eu li inteiro foi a Bíblia. Caramba. É que a Bíblia tem muita metáfora, né? É Sim. muito difícil. Demais. Ela fala entre linhas. Pra muito oculto. Pra vocês terem uma Muito ideia, eu não oculto. gosto de ler. Eu nunca fui um cara de literatura, nunca fui da escola, de nada, não sei o quê. Bruno, quais livros você já leu na sua vida? Eu li a Bíblia e a maioria dos livros espíritas. É os únicos que me interessam de ler. Eu gosto de pensar que a Gosto muito de ler gente... só isso. talvez você difícil, só né? não Demora pegou os pra caramba. livros certos que você goste pra ler. Pode ser né? que tenha isso também, mas o que mais me chama a atenção sempre foi isso. Eu sempre tive eu sempre fui muito problemático, desde moleque. Então eu sempre tive essa busca incessante dentro de mim de eu ser alguém melhor. Sim, Então, boa. quando tem esses livros baseados na fé, na religião, que mostram o desenvolvimento para você se tornar um homem de bem, qualidades de um homem melhor, isso me interessa. Então, eu li muitos livros espírita Total. e a Bíblia por conta disso. Com Perfeito. esse intuito, entendeu? E audiobook não funciona pra você, não? Então, é que aí o áudio... É tipo podcast, né? É que eu, como eu tenho 35 anos, né? Então, quando eu era novo, nem existia isso daí. Né? O audiobook veio de pouco tempo pra cá. De pouco tempo pra cá foi quando eu comecei já meio que ler, então... Já virou a chavinha, já né? virou a chavinha. Então, eu escuto muito palestras, gosto muito de palestras, gosto muito... Então, eu Sim. escuto. A minha ouvir é melhor do que a leitura. Então, Sim. eu começo a fazer isso É mais hoje. auditivo Mas, do que mas quando eu visual. era novo, jovem, até meus 20 e poucos anos, era pegar o livro e ler mesmo. E aí eu não tinha paciência, era outra cabeça, outra coisa. Aham, Eu conheci a espiritualidade com 24 anos. sim. Então, dos meus 24 anos pra trás, eu era totalmente errado. Era igual você falou. Tem um amigo meu, que ele é meu irmão até Errado hoje. é forte, né? Você É. tava no seu nível de consciência. Eu falo errado porque eu brinco que eu tenho um amigo meu que fala que eu não passaria dos 25 anos. E ele é meu irmão até hoje. E quando a gente tá junto em alguns lugares, ele fala pra todo mundo. Ele fala pra todo mundo com orgulho. Fala, cara, você não conheceu o Bruno quando ele tinha dos 10 anos dele até os 17. O Bruno era aquele cara que você não dava, você não tinha como. O Bruno, ou ele ia morrer, ou ele ia ser preso, ia acontecer uma desgraça na vida dele. Eu era louco, eu repeti 4 anos na escola. Nossa. Fui expulso de 2 colégios. Entendeu? Deu um trabalho pra minha mãe miserável. Na minha vila, lá nesse colégio onde eu tinha, até hoje, eu sou muito respeitado até hoje, lá, por muitas pessoas escutarem histórias minhas da época de escola. Então tem gente que quando me encontra, que nem, hoje eu tenho 35, então eu encontro muito amigo que tem filhos já, né? Então, às vezes, eu encontro esses amigos com os filhos, né? Esse daqui é o tio AZ e tal, não sei o quê. Oi, tudo bem, tio AZ? Ó, você lembra esse negócio da escola que eu falava pra você de não ser um... Mano, era igual o tio AZ na escola, meu Deus do céu. Você perguntar pra professora, pra diretora deles, não sei o quê. Então, eu era muito problemático. Era de falar assim, meu, não tem futuro. Não tem futuro. E a espiritualidade, com 24 anos, com 18, 19 anos, eu comecei a buscar melhora na minha vida. Mas com 24, quando eu conheci a espiritualidade, eu virei a chave. Virei a chave de um cara que brigava com todo mundo, tinha um grupo de amigos, nós falávamos que todo mundo chamava de gangue, mas era um grupo de amigos, que eu era um dos cabeças do negócio, pra me tornar um cara que hoje entrega 120 cestas básicas pra famílias, pra ajudar as pessoas. Maravilhoso. Era um cara que não queria saber de escola, repetia, expulso, que hoje ensina as pessoas a serem pessoas melhores, a inteligência emocional, né, a autoconhecimento. Então, a espiritualidade me trouxe tudo isso. Por isso que eu falei, eu gosto de falar da espiritualidade, porque pra mim ela é a base de tudo. Se eu não Sim. conhecesse a espiritualidade, eu não sei o que seria de mim, sabe? Eu acho que eu poderia ser, que nem você falou, mais um no meio de monte. Então, quando você me conta a sua história, o Naldo, ontem contou a história dele também, eu me identifico muito, porque eu falo, cara, é o quanto as pessoas têm um dom, que nem você falou, todo mundo tem a sua autoconsciência de não ser uma pessoa ruim, mas você poder transformar isso dentro de você. Mas são poucas pessoas que conseguem, porque é difícil. Eu não gosto da palavra difícil. Eu acho que é desafiador. Desafiador, isso. Porque quando eu falar pro meu cérebro, não, é muito difícil, aí Aí nem já tenta. já bloqueia. Nem tenta. então eu vou basear nisso.
para as pessoas, elas acham muito difícil porque elas acreditam que é Perfeito. difícil. Né? Perfeito, Por perfeito. isso, né? Mas quando a gente tem esse grau de consciência, a gente entende que é desafiador, a gente consegue traçar isso. Mas porque as pessoas querem as coisas imediatas, né? Uhum. O Bruno tinha muita raiva, um cara de briguento, Uhum. raiva, não sei o quê. Porra, como é que eu vou melhorar isso? Da noite pro dia? Não. Não vai ser na primeira oportunidade de raiva que eu vou me controlar. Vai ser na primeira que eu vou me perder o controle, mas logo em seguida eu vou falar, cara, não devia ter feito isso. Na segunda vez eu vou perder o controle, no meio eu já vou me controlar. E assim é um processo. Pra daqui a 1 ano, 2 anos eu me controlar. Uhum. Só que tem pessoas que acham difícil porque elas acreditam que na primeira oportunidade elas já têm que ter o controle. Uhum. Aí na primeira elas não têm? Ah, não é pra mim. Não, eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Quando eu percebi que tudo é um produto, é um trabalho diário, eu consegui melhorar. Foi o que eu falei. 24 anos eu entendi o que era... Comecei a dar meu primeiro passo para ser um ser humano melhor. Hoje se passaram 11 anos, estou muito melhor do que o Bruno de 24, mas eu ainda estou muito longe da idealização que eu fiz para mim com 24 anos. Uhum. Mas eu sei que é o processo. Vai demorar. Pode ser que com 40, 45 anos eu atinja, ou nunca atinja. Mas eu tive paciência para entender que é o processo. Sim. Para eu me transformar, demoraria tempo. Porque se eu demorei 24 anos para criar aqueles tipos de vícios, de mania, de personalidade, porque em 2, 3 dias eu ia conseguir desfazer de tudo isso? Não ia ser. Então, muitas pessoas eu acredito que acham difícil pelo fato de não entender que é desafiador, não difícil. Eu gosto de pensar que tem 3 momentos, assim, porque foi o que aconteceu comigo em alguns contextos da vida. Até como a pessoa que trouxe o assunto raiva pra mesa, vamos lá. Hoje eu arrisco dizer, cara, tem muitos anos que eu não vejo o Wendel com raiva, assim. Não. Eu nunca vi, até hoje. Por quê? Eu conheço esse lado. Eu já vi esse lado, eu não quero Vi ele. sim. Cerimônia de lembrou. ayahuasca. Ah, ela viu. Lembrou? Não, mas aí é muito exclusivo, né? Mas já achamos uma. E também não era com raiva de alguém em uma situação. Sim, era só a cerimônia de sensação ayahuasca, o bicho pega. Inclusive, estaremos esse fim de semana. Depois vocês me falam um pouco mais sobre, porque Sim. eu sou muito leigo nisso. Eu não sei a diferença da ayahuasca pro Santo Daime. O mesmo É chá. a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, né? porque A falam ayahuasca é mais voltada o- pro xamanismo, o Isso. daime é uma religião. Só que entendi. a medicina, Mas a medicina é a mesma. não necessariamente é a mesma, mas é mais ou menos a mesma Entendi, composição. eu só É queria a saber mesma a composição, só que composição. não necessariamente é a mesma medicina. Porque um amigo meu me levou uma vez, né? Mas ele citou o nome Santo Daime, eu lembro disso. Aham. A gente bebia um chá lá, tal, não sei o quê. Eu não senti tanta coisa, eu fiquei normal. Né? Às vezes eles te experiência. deram um grau da medicina baixo. porque, Mas assim, ainda assim, pra ele não sentir nada. Então, não, tanta é que coisa. assim, eu vou falar sentir Dá nada, muita né? gente, eu não Eu sei. não vou falar É. sentir nada, é que assim, vou falar baseado no dele, né? Não sei como é que é, por isso que eu tô falando. Ele me levou em que a gente foi num sítio, tal, lá, à noite, pá, não sei o quê. Tinha uns rituais, tal, não sei o quê. E aí eles iam dar o chá e ele já me explicou, Bruno, seguinte, você vai ter pessoa esse chá, você pode ter um desdobramento, né? Que você vai ver isso, ver aquilo, tal, não sei o quê, coisas espirituais, isso e aquilo. Pra mim não causou estranheza, porque eu sou um médium de desdobramento. Eu trabalho com isso. Então, meus sonhos, a maioria dos meus sonhos são pra lugares onde eu vou estudar. Uhum. Entendeu? Então, pra mim é muito normal eu ver coisas assim. Então, quando eu tomei, e eu fiquei lá na consciência ali, né? Concentrado e tal, eu não vi tanta diferença, né? Pra mim, eu deitei ali pra dormir e eu fui pro lugar onde eu durmo. Então, normal. Então, pra mim, aquilo foi algo que pra Mas mim eu você faço dormiu na quase toda cerimônia? noite. Hã? Você dormiu na cerimônia? Então, eu deitei ali, depois que eu tomei, fiquei deitado no vivenciou. céu, eu fechei meu olho. E aí, meio que desdobrei, né? Mas eu não desdobrei pra aquele ambiente, eu fui pra outros lugares. Sim. Sim. Então, eu sempre faço isso. Eu tenho até, né, tem alguns momentos que a gente faz evangelho no lar, de espiritismo, e eu tenho muito isso. Né? Eu não sou médio de visão, de nada, mas eu trabalho muito na parte do sono. Meu espírito trabalha muito quando eu durmo. Então, às vezes nós estamos Bom. fazendo evangelho aqui, vamos fazer um evangelho aqui, a gente, tal. Do nada começa a me dar um sono absurdo. Eu preciso ir deitar e dormir. E aí vocês vão continuar o evangelho, eu deito e durmo, eu desdobro, e aí eu vejo a mesa, tudo que tá acontecendo com os espíritos em volta, e eu auxilio nessa mesa, só que em forma de espírito Uma com os espíritos, projeção, né? não com vocês. Que lindo. Então eu tenho muito lindo. isso. Então pra mim, foi o que eu falei, quando eu tomei e deitei ali pra meio que me desconectar,
é algo que pra mim é normal. Então, pra mim, não foi algo que eu falei assim, nossa, eu consegui me desdobrar, que eu vi meu corpo, eu vi... Porque pra mim isso é normal, então... Pra mim não fez efeito. Mas ele Às falou que era vezes Santo era Daime. uma dose também, então, né? isso que eu tô falando. E ele falou Santo Daime, eu lembro desse nome. Aham. Sim. Faz muitos anos, faz muitos anos. Santo Daime Eu acho que eu é tinha- religião. Eu acho que eu tinha 2, 3 anos só de espiritismo, né? Que eu não me considero um umbandista, né? Porque eu até brinco e falo que pra mim é um desrespeito pros umbandistas eu falar que eu sou um umbandista, sendo que eu sou um cara que eu lido mais com a filosofia espírita do que um umbandista. Então eu não sou um cara de muitos banhos, de preceitos, de entregas, de oferendas, entendeu? Então eu falo que eu acho desrespeitoso eu falar que eu sou um umbandista, sendo que eu não sigo a regra que um umbandista de verdade faz. Mas eu trabalho na Umbanda há 10 anos. Trabalho numa casa umbandista que ela tem vertentes espíritas. Então, na minha casa umbandista, a gente fala que é Umbanda popular, porque a gente tem os trabalhos umbandistas, tudo, mas a gente tem psicografia, tem o trabalho de cura, tem o trabalho de desobsessão. Então, tem as coisas ligadas mais ao kardecismo, né? Sim. Então, eu me considero um espírita que trabalha na Umbanda. Então, eu tinha 2 anos só de trabalho, de conhecer a espiritualidade quando ele me levou. E aí eu me lembro disso. Pra mim não causou muito efeito. Mas no caso, não causou por conta disso. Que o que aconteceu ali, que de repente pra uma pessoa que não tinha experiência que eu já tinha de desdobramento, seria impactante. Pra mim não foi, porque pra mim era normal, entendeu? Então eu não vou saber dizer se não deu nada em mim ou deu e pra mim era normal, né? Vamos ter que ver na prática lá com a galera da Divina Ordem. Então, aí vocês... a ayahuasca, certo? Isso. Que aí é diferente. É mais xamânica. É mais chamando. Entendi. Ela não é o Santo Daime é uma religião. Que É uma você falou. religião. O xamanismo é mais voltado... É mais livre, vamos dizer assim, né? A ayahuasca, ela é composta de 2 plantas, chacrona e jagube. Veio lá da Amazônia. Então, os índios consagravam muito como uma medicina. Ainda, né? Consagram muito como uma medicina. Só que aí, vamos dizer assim, as pessoas normais não, né? Porque parece que o resto é normal, né? Mas a sociedade que não é indígena, vamos dizer assim, foi lá, pegou a medicina e trouxe pra cidade. E aí foi quando começaram a trazer essa cultura, mas de uma forma mais não tão índia, né? Não tão indígena. Mais urbanizada. Pro meio urbano. E aí hoje existem várias casas, né, de ayahuasca, aqui a gente frequenta, né, que eu gosto muito, que é dos meus mentores, é a Divina Ordem aqui em São Paulo. Bacana. E é fenomenal, coisa mais linda do mundo. surreal. Eu já consagrei com o índio também, é totalmente diferente. É diferente. Muito diferente. Ainda não fui no Santo Daime e eu particularmente não tenho muita vontade, porque são muitas regrinhas, né? Eu gosto de fazer o que eu quiser Sim. Tem a durante a liberdade, cerimônia. né? Exato. Mas respeito, obviamente. Mas a composição que você falou das ervas, do chá ali, é o mesmo ou não? Também modifica? É a mesma, só que a dose, ela A dose, pode variar. entendi. Eu tenho uma conhecida que ela é do Daime e ela fala que existem 3 graus, né? Existe o primeiro grau, que normalmente é para crianças, porque crianças consagram também. Devo ter tomado esse. Crianças, grávidas, pessoas que vão pela primeira vez. Aí tem o segundo e o terceiro. O que muda é a espessura da medicina. Quanto mais grossa, mais potente ela é. Então, Entendi. quanto mais aquosa, né, mais leve, de acordo com o Daime. Entendi. Então, basicamente, a receita é a mesma, a diferença, de repente, é a quantidade de composição a mais que vai. Exato. Mas, entendi. É. Bacana isso. Eu tenho... Eu sou um cara muito tranquilo para as coisas, porque eu sou muito mais da prática no espiritismo, sabe? De melhorar como ser humano mesmo. Eu até falo lá no centro, né, que eu frequento, é um centro muito grande, nossa, tem muitas pessoas e tal, e eu sempre bato, bato nessa mesma tecla com eles lá, de que eles vestirem branco e ir lá trabalhar não é nada, que eles têm que levar pra rua. Então eu sempre bato muito nisso. Eu falo assim, eu não quero ser um ótimo médio aqui dentro, eu quero ser um ótimo médio na rua. Então eu bato muito nisso eu sou menos de rituais, né? E muito mais de absorver a mensagem e me mudar na rua como ser humano, sabe? Então eu conheço muito pouco sobre essas Sim. xamanismo, ayahuasca, essas coisas, mas eu acho muito interessante. Porque tem muita gente lá no meu centro mesmo que pratica e tal, é muito bacana. Eu tô num processo, né, de descoberta ainda, sigo nesse processo, mas como um cara que veio de um lugar muito regrado, né, na doutrina mesmo, uma que a galera já acha caótico Isso. e o caos isso, né? Mas Só- não vamos entrar nesse detalhe. Só você do colocar um capeta. pezinho já é outra coisa. Imagina eu já fui já. E assim, qual é o pensamento que eu tenho hoje, tendo visto ambos os lados, né?
Eu costumo dizer que pra mim o caminho vai me levar ao que é o divino, vai me levar a Deus, e aí entenda Deus da Como forma quiser, que você gostar, entender. Vai me levar a Deus, então eu vou lá experimentar, eu vou lá descobrir sobre esse caminho. Então a maioria das que você falou aí eu já fui conhecer, Aham. já vivenciei. E cara, tem vários ainda na minha lista que eu quero ir experimentar, porque eu penso assim, e se todo mundo tiver errado? Tipo, e se tudo que a gente acredita agora sobre o que a gente acha de que é religião, divino. sobre o que a gente acha de Bíblia, sobre tudo que é divino tiver errado? É. E aí eu quero lá descobrir por mim mesmo, viver por mim mesmo, pra eu entender quais caminhos, quais levam de fato, em quais eu encontrei de fato e quais pra mim faz sentido trilhar, Sim. entendeu? E eu acho que não cabe a gente ficar questionando o caminho do outro. Eu também não acho, Mas não. só existe um caminho. Então, você foi conhecer todos? É. Você experimentou todos os caminhos? Você trilhou todos os caminhos? Não, então como que você tá falando? Achismo. Eu- Achismo é nada. Que nem você disse, e se todos estiverem errado? Eu já penso de outra, assim, eu reforço a pergunta falando assim, e se todos estiverem certos? Sim, perfeito. Entendeu? Perfeito. Porque é o que eu acredito. Eu acredito Também. no que é melhor pra você. Se aquilo te leva pra um ser humano, você ser um ser humano melhor, você ser mais feliz, Sim. você se conectar melhor com aquilo, cara, tá certo. E, cara, se tem uma coisa que eu aprendi e percebi em todas elas, até hoje, por enquanto, na Bíblia, uma das palavras que mais se repetem, tem duas, na verdade. Uma é que comumente a galera fala é dinheiro, né? É. Mas o amor é uma das que mais se repetem. Então, quando eu fui entender o que Deus quer da gente, né? Ele fala lá, amai. Uns aos outros como eu vos amei. E tá tão na nossa cara, assim, saca? É isso que eu bato. E eu falo, putz, amor, eu consigo fazer em qualquer lugar. Eu não preciso estar debaixo de lugar nenhum. Eu consigo fazer com todo mundo. E eu posso ser assim. E aí eu abracei isso pra mim, saca? Foi isso que me ajudou a tirar toda essa mágoa, toda essa raiva, que na verdade ainda tá lá. E corrigindo, você não viu, você sentiu. Eu vi e senti. Viu e sentiu? Aham. Porque não tem como Não tem você como guardar. A emoção, ela vai existir todas. Exato. Aí o ponto é você saber controlar e não deixar que ela te controle, né? Exatamente. Então- E aí, tá lá, porque eu brinco, a gente fala muito de mindset na CIA Makers, que é a escola de inovação, né? Eu vou nas grandes empresas, olho, vejo, e a gente, por várias vezes, eu escutei isso de um barbeiro, um cara muito gente boa, que aleatoriamente foi cortar o cabelo, e eu trocando um papo com ele. E aí ele Adoro essas conexões, velho. no A gente nunca na imagina. segunda vez que eu fui, depois de 2 meses, mais ou menos, o cara falou assim, Wendel, qual que é a sua religião? Aí eu, cara, todas e nenhuma. É que eu gosto dessas, mas todas pra mim funcionam, nenhuma também funciona, e é isso. Aí ele, porque você tem um jeito de falar das coisas da vida tão feliz, alegre, com amor, que eu vejo os meus pastores falando, mas em momento nenhum você falou de Deus. Tipo, diretamente. Em nenhum momento eu fiquei ali batendo na tecla e não sei o quê, porque você tem que ir, porque... Não, cara, ó que vida linda, maravilhosa. A gente tá aqui hoje com saúde, um bebê vindo e tudo acontecendo. E aí eu percebi, esse cara rancoroso com o mundo, com a vida, que na verdade não tem nada Aquele errado. cara que Aquele era cara. rancoroso. Obrigado. Aquele cara rancoroso com a vida percebeu que não tem nada errado com o universo, cara. Tá Sim. tudo certo no seu devido lugar. É difícil demais aceitar isso. E tipo, putz, o negócio tá acontecendo aqui. O que tá errado é suas expectativas. O que tá errado é coisas dentro de E ti. nem Que nem isso é tá errado, errado, né? Nem é errado, mas assim, tá muito no contexto de expectativa mesmo. Porque você achou que no seu tempo ia acontecer. E não é assim que funciona. Pro universo, a lei natural das coisas tá tudo acontecendo. E tá tudo conectado uma coisa com a outra que lá na frente vai fazer sentido. E aí eu questionava muito do porquê que eu passei tudo isso. Até um dia que eu recebi. E aí recebi de Deus o download numa profecia com o que vocês acharem melhor e acreditam. Que eu passei por tudo isso porque as pessoas que eu vou ter que lidar e ajudar, eu vou precisar da carga que tudo isso me deu, da experiência que tudo isso me deu, pra ajudar e transformar e transbordar, entende? E se eu não tivesse passado, eu não teria. Simples assim. Foram ferramentas que você foi adquirindo durante sua vivência pra que um dia você tivesse todas elas ali pra consertar as pessoas. Não dá pra gente simplesmente piscar aqui e a Gabriela Pina agora. Não, Isso. conheci algumas Sim. versões dela, saca? E ela E passou ainda vai por conhecer muitas. E ela passou por várias coisas pra chegar até aqui. E a gente entender, eu tô passando por isso porque lá na frente, certeza que vai ter um momentozinho, uma fração da vida, que isso vai fazer sentido.
Mas é difícil as pessoas É. terem essa percepção, porque é muito mais fácil a gente jogar pro universo que as coisas estão erradas, porque isso tira da gente a responsabilidade O de vitimismo. correr atrás do certo. né? Hoje existe uma epidemia no Uhum. mundo que se chama vitimismo. Isso. Por quê? É mais fácil, né? Eu falar que a culpa é sua, ou a culpa é do governo, ou a culpa é da pandemia, do que eu assumir a responsabilidade pra mim e falar assim, realmente, eu que não tive a capacidade naquela época de fazer a minha vida acontecer como eu gostaria. É isso mesmo. Ah, não, porque Deus tá errado, minha mãe, meu pai, não, porque ninguém mandou eles me darem essa criação assim, tadinha de mim. Eu também concordo. Eu acho que Gente, eu não tenho paciência, não. Eu também. Eu acho que é muito mais. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu a respeito disso, de a pessoa falar alguma coisa pra você, sabe? Tipo, que te incomode. E eu falei pra ele assim: meu, cara, o que é melhor pra você? Você deixar as suas emoções, o que você vai sentir, na mão dos outros ou na sua responsabilidade? Perfeito, Uhum. perfeito. Eu prefiro ter na minha. Então, vocês dois aqui podem levantar, bater o pé, jogar o microfone na tela, quebrar tudo, ir embora, puto da vida, me ofender, falar o que for. Tudo certo. Porque a felicidade, o controle das coisas tá comigo. Entendeu? O que vocês falarem não vai me afetar. Porque eu sei quem eu sou. Certo? Agora, se eu deixo essa responsabilidade na mão de vocês, e aí eu vou ficar aqui chorando, vou fazer catar o celular. Ah, a Gabriela e o Wendy são dois filhos da mãe, o que eles fizeram comigo, que não sei o quê, pelo amor de Deus, não se faz isso comigo. Cara, eu tô me colocando numa situação totalmente exposta a viver sempre sofrendo. Porque não adianta eu achar que o mundo vai ser bom. Que o mundo não é 100% bom. As pessoas não são 100% boas. Todo mundo tem atitudes que não são legais. Então, se eu deixo sobre a responsabilidade dos outros, a minha felicidade, a minha alegria, o que me agrada, tô ferrado. Agora, se eu tenho um controle das coisas, qualquer coisa que acontecer à minha volta, eu sei que é responsabilidade minha. Como eu vou entender, como eu vou agir. Então tá tudo certo. Você pode fazer o que você quiser. É difícil as pessoas terem controle sobre as coisas. Então, como um bom virginiano, eu recentemente estou vivendo o processo de abrir mão do controle. Tá sendo bem desafiador. Já vou te contar o que eu fiz pra isso. Mas assim, uma que eu acho que, na real, ninguém tá no controle de nada, né? E o que eu fiz recentemente, depois de uma cerimônia de ayahuasca, tá? Bem Tudo depois, começa depois de uma mas cerimônia de ayahuasca. Ó, dá pra pôr isso no começo do podcast. Vai ver, a gente não corta isso aí. A galera vai falar, não consagra isso não, porque depois você vai fazer o que ele fez, é louco. Já não, é a segunda gente. vez que ela fala alguma coisa depois da... Cada um... Eu vou querer um dia com vocês lá só pra ver. Bora! Só já tá aí, ó. Cada um tem sua vivência, é de um jeito pra cada um e tá tudo certo. Mas eu tava num processo de canalizar a liberdade. Um dos bordões da Cia Makers é experimente ser livre. E eu acredito que talvez uma das maiores drogas que existe é a liberdade, cara. Depois que você experimenta isso daí, demais. você não quer largar, entendeu? E aí eu sempre bati muito nessa tecla. Tem uma tatu aqui que é Mindset Maker. Eu tô escrevendo um livro há um tempo sobre a mentalidade maker, né? E eu sempre bati muito nessa liberdade de ser, de expressão, no sentido de você mesmo, né? O que você quer expressar, quem você quer ser. Felizmente a gente tá vendo muito executivo, muitas pessoas influentes também, cara. Depressivo também. Sim. Ansioso também. E arrisco dizer que muito mais infelizes do que o cara que tem nada de dinheiro, né? Então a gente tá vivendo um cenário assim. E a gente vai para as empresas falar um pouco sobre isso, né? Que não é mais sobre patentes, é sobre papel. Que você não é, você está. E aí a gente começa a questionar as questões no mundo corporativo, por quê? Na escola a gente aprendeu de um jeito, na verdade antes disso, dentro de casa, né? A educação parte ali, e aí foi terceirizada essa responsabilidade para a escola, e aí não deu jeito, porque precisa mudar e já está mudando. Hoje, graças a Deus, a gente atua em vários projetos também da educação. E a galera tá fazendo movimentos bons, assim, para transformar o aluno em protagonista também da sua jornada.
E aí, quando passa daqui, cara, onde é que essa educação também ela é reforçada? É dentro do mundo corporativo. A gente vai lá entender e mostrar que, ó, a gente aprendeu até aqui, mas a síndrome de Gabriela, e não é a dela, tá? Ela Até não... porque ela é várias, ela tem várias síndromes. Não funciona mais. Tem coisas que precisam ser questionadas, sim, no mundo corporativo, mas a gente vai lá pra falar, cara, de criatividade, que você tá bloqueando o seu filho dentro de casa. Sim. Quando você fala, não mexe nisso que é chouriço, não faz isso que não é da sua conta, você tá bloqueando a curiosidade, que é um catalisador da criatividade do seu Sim. filho, entendeu? Então o negócio é um desafio cultural que a gente vive. E a gente chega nessa etapa depressiva, a gente vai chegar... cara, assim, a maioria que ainda não passou pelo esse processo, o mercado tá chamando de burnout, né? Tem um momento Burnout. que é um pico de estresse, que você olha pra sua vida e você surta, e aí cada um surta de um jeito, tem lá um burnout, e aí a pessoa, geralmente, nesse pico, ela olha pra trás e vê que a vida dela é uma merda, que ela fez as coisas que ela não gosta, que ela se vendeu no mundo corporativo, na vida, no relacionamento, porque tudo isso aconteceu e ela foi colocando nesse contexto de não é minha culpa, não isso, vou tomar Não tenho decisão. responsabilidade nenhuma sobre isso. Arrisco dizer que tipo, passou a vida inteira com as outras pessoas tomando decisão por você mesmo. Sim. E aí depois você quer questionar a gente, as pessoas, né? A sociedade quer questionar o resultado. Pô, você terceirizou a responsabilidade. Isso mesmo. Você fez isso desde lá do começo. E aí eu acredito muito hoje, o Escola dos Deuses ele fala que não existe vítima. Bem delicado esse assunto. Uhum. Eu gosto, tem vários pontos que ele vai muito, que até eu ainda não consegui descer no nível do que ele ensina. Mas eu sempre procuro tirar uma partícula de aprendizado daquilo, sabe? E qual que é o meu 50%? Na dúvida, eu acho que eu não tenho nada a ver com esse rolê, mas eu vou pegar 50%. Porque eu minimamente vou aprender com aquilo que está acontecendo. Acho que se a gente só viver uma vida assim, a gente assume esse controle das coisas, a gente aprende com tudo que está acontecendo, a gente entende o porquê de cada coisa. E mais que isso, a gente começa a viver uma vida em flow, né? Eu penso hoje que a galera me pergunta muito, e aí o que aconteceu depois da ayahuasca, tá? Vamos para esse momento. A gente coloca uma intuição em cada consagração que a gente faz. Intenção. Uma intenção, obrigado. E aí a minha, nesse dia, foi liberdade e prosperidade. E aí saiu alguns... Eu gosto de chamar de downloads. Como que você chama quando você recebe alguma coisa? Download também. Download? Então fechou. Ah, e aí boa. você vai anotando os downloads, né? Download. Se eu for lá Pega e o eu sentir download. isso, eu vou lembrar do download. Boa. E aí vem um download que assim, tudo é seu e nada é seu. Aí você anota, né? E depois você fica matutando aquilo. E até hoje eu tô matutando isso, tá? Eu vi você matutando. Calma aí, deixa eu entender. Tudo é seu e nada é seu. Eu busco ver sentido nas Não, coisas. Eu falei, calma, mas você... Dá uma olhada nesse rolê. Porque mexe com coisa que você nem sabia que tinha, entendeu? Ou você não percebeu aquilo, né? Sempre esteve lá. E aí eu percebendo, ok, liberdade e tal, prosperidade. E aí veio, tipo, eu já tenho tudo de que eu preciso pra Não ser falta feliz. nada. Não falta nada. O universo tá do jeito que tá tudo certo. E ver algumas coisas assim, que rolê é esse aqui que tá rolando? Cara, voltei pra casa. Eu percebi, mas não agi, né? As 3 coisas que eu ia falar mais cedo eu percebi na minha vida que sempre numa grande virada acontecem essas 3 coisas. Eu tenho consciência, eu percebo aquilo, eu tenho consciência de que tá rolando alguma coisa aqui. E geralmente a gente tá alienado, não tem consciência de muita coisa. Aí entra o contexto do flow. Sim. Você tem que estar em flow pra ter consciência. Legal, eu tenho consciência daquilo, mas eu não aceito. O segundo é aceitar. Não é aceitar no sentido, vou receber tudo o que tá vindo, é aceitar de internalizar de que ok, é assim, para só então poder fazer algo a respeito. Tem muita gente que tem consciência de muita coisa, mas por não aceitar não muda aquilo, não faz nada a respeito. Isso aconteceu comigo, cara, porque eu achei que eu não era um bom pai. Eu comecei o processo de terapia alguns anos atrás, porque eu não aceitava eu não achava que eu era um bom pai, mas eu nunca tinha externalizado aquilo. E aí num belo dia, eu sentado aqui de frente pra terapeuta e ela olhando, psicóloga, minto. Aí ela falou, Wendel, você se acha um bom pai? Ela soltou na lata, assim, que ela já tinha captado há muito tempo, né?
Aí eu falei, não, eu não me acho um bom pai, na verdade. Eu acho que eu tô fazendo tudo errado. E comecei a chorar, cara. Aí desaba. E foi a primeira vez que eu tive a coragem de aceitar e assumir que eu pensava daquele jeito. Gabriela Pina, já ouviu falar dela? Ela tem um Depois você me vídeo. manda o Instagram Ela dela. tem uns vídeos muito bons, uns cortes muito bons Depois você me manda, também. depois eu vou procurar. E lá ela depois. fez um que ela fala assim. Depois ela fala de onde que ela tirou, tá? Deve ter algum livro muito foda por trás disso. Ah, Que é você não é seus pensamentos. E é muito isso, assim, porque o meu pensamento eu pensava, o Wendel não é um bom pai. E aí ela me respondeu assim, mas por que você não é um bom pai? E se você não fosse um bom pai, você não estaria aqui preocupado em passar por todo um processo pra se tornar um pai melhor. Um bom pai, um pai ruim não pensaria nisso. Sim. Ele estaria, foda-se. Aí eu, putz, você querer se tornar melhor não quer dizer que você é ruim. faz sentido, tipo, eu não estaria preocupado com isso. Ela falou, e outra? Seu pai te pôs pra fora de casa, fez isso, fez aquilo e tudo mais. Que referência de pai você teve? Onde? Quando foi que você fez uma escola, um curso e você aprendeu a ser pai? Tá todo mundo errando. E é mais pura verdade. Meu pai tá lá e ele tava lá e amo, tá, gente? E tá tudo bem hoje, não tenho rancor nenhum, assim. Minha mãe também. São guerreiros. Cara, parafrasear o Cortella, ele tem um trecho que ele fala que capricha fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Isso E mesmo. eu acho que é muito isso que meus pais fizeram, com o nível de consciência deles, com a percepção deles. E aí minha mãe um dia tava lá em casa e aí ela começou a pedir perdão por várias coisas, assim. Minha mãe toda vez que me vê, tadinha, ela pede perdão por alguma coisa que ela desenterra e puxa. E eu, não. Tá tudo bem. Não tem eu não tenho que te perdoar, libera perdão sobre a senhora, porque tá tudo bem. E outra, olha o homão da porra que eu me tornei. Foi graças a tudo que eu vivi. A gente não tem que pensar em voltar no passado pra mudar isso. E se eu fosse um chucro, um bobão? Até porque a gente não tá falando de uma realidade. Hoje ela, vamos dar um exemplo que você falou, ela tá pedindo perdão por algumas coisas. Quem sabe, quem garante que ela voltar no tempo e fizer essas coisas que ela julga ser mais certo Sim. hoje, teria dado esse resultado? Exatamente. De repente teria dado tudo Exatamente. errado, entendeu? E a gente fica vivendo nesse passado querendo mudar ele, achando que não, porque seria... Não. Um outro download que veio nessa consagração e essa também é bem pesada, tá? Ainda tô trabalhando isso, gente. Tudo além do agora não existe. Essa é a real, e a gente vive em estágios que não existem. Passado não existe mais, só na nossa cabeça. Isso mesmo, já foi. Futuro nunca existiu, tipo, é na nossa cabeça, é o que a gente projeta, só tem o aqui e agora. E é aqui que eu imagino hoje que a gente encontra esse estágio de consciência. Uma coisa que eu acredito muito forte, cara, só existe Deus na presença. E uma coisa muito interessante que você falou foi daqueles 3 pontos, né? Você falou consciência, aceitação e eu vou chamar de fazer, né? Ação, né? É, É ação. o maker, aí entra o maker. Isso. A consciência, se você for parar pra ver, ela é a integração do feminino com o masculino. A aceitação é completamente feminino. Caramba. E a ação ação é totalmente masculino. As pessoas hoje só querem saber de agir, sem pensar, sem aceitar. Por quê? Porque a nossa sociedade é completamente masculina. Né? Hoje, o feminino, graças a Deus, está passando por um processo de transformação, as pessoas estão começando a olhar mais pra isso, mas mesmo assim, ainda tem muito preconceito. Ah, porque se feminino, ai, nossa, que merda ser feminina. Tipo, vai fazer o quê? Vai ficar em casa, lavando louça, sendo mãe? Não é isso, feminino, pelo amor de Deus, né? Mas infelizmente, a visão que as pessoas têm. Agora, pra você chegar na consciência, que é a integração do feminino e do masculino, isso é um processo desafiador. Né? Hoje a gente tá só... A gente não, né? A maior parte das pessoas estão só no masculino. Pra você ir pra consciência, que é a integração dos dois, depois você vai pro feminino, que é a aceitação, e só então você vai pro masculino, esse é o desafio. Se fosse só ação, todo mundo tava fazendo. Exatamente isso. E é meio contraditório pra mim, a galera já deve ter traduzido o maker aí, né? Quando você vai pesquisar, você entende como fazedor, construtor. O maker, ele sai, que é essa ação, ele sai do it yourself, do faça você mesmo. É um movimento lá dos Estados Unidos que a gente começou a aplicar aqui de uma forma um pouco ajustada.
mas que é essa galera que faz muito mão na massa, que pega as coisas, que constrói, que usa o que tem pra fazer, resolver problemas. E na CIA, quando a gente foi pensar essa ação, a gente questionou muito isso. Não, no mercado tem muita ação, mas tem ação sem pensar. Sim. Por isso, o nosso mantra é novas formas de pensar e fazer. Então, tem que vir antes do maker, a gente fala que, inclusive é o trabalho que eu exerço no mercado, aí é a parte do mundo digital, né? Que são novas metodologias, novas abordagens de ensino, sabe? E todas elas têm um cunho muito humanizado. Quando a gente fala de design thinking, por exemplo, que é uma ferramenta de inovação, a gente está falando de empatia, colaboração e experimentação. São os pilares do DT, saca? E é isso que move para as coisas acontecerem, a gente chegar em soluções para a humanidade mesmo. A gente já ideou prédios futuristas em São Paulo com essa ferramenta, sabe? E vários projetos inovadores acontecendo com metodologia de inovação que pega o ser humano, tira ele do lugar onde ele está e traz ele para o centro, de tipo, estamos aqui fazendo coisas para o ser humano. Eu costumo brincar que, tipo, você não vê o Burger King e o McDonald's discutindo na rua. Você vê duas pessoas, uma representando o Burger King e outra o McDonald's, discutindo na rua. E é o mesmo contexto para religião, para política, para qualquer outro assunto. É o ser humano. E a gente tem que relembrar isso. Só que hoje o auge da humanidade a gente está tendo que voltar para as empresas, para as escolas, para ensinar o ser humano a ser mais humano. E eu acho que é aí que tá a questão, cara. Como que no dia a dia a gente pode simplesmente ser mais quem nascemos pra ser, saca? Trabalhar mais a empatia não devia ser um negócio pedido. Eu brinco, eu tenho discussões árduas com os meus amigos de empatia não se pede. Se eu tô tentando estar explicando pra vocês sobre, já tá errado. Isso mesmo. Não funciona assim. Você tem que... Aí coloca num contexto de vitimismo, é muito frufru, não sei o quê. A empatia é feminina. E aí o masculino rejeita a empatia. Eu, cara, com a gravidez, eu passei por uns processos... Vocês falaram bastante da raiva, né? A minha infância era raiva. Pura raiva. No início da gestação, no primeiro trimestre, eu queria matar alguém. Tipo assim... o Nélio, que é o meu namorado, pai da minha filha... Do meu filho, não sei ainda, vou descobrir semana que vem. Ele trabalha embarcado, né? Ele é piloto de plataforma de petróleo. Então, graças a Deus, ele estava embarcado, entendeu? Porque... Senão alguém ia subir nesse dia. Nossa, o nível de raiva que eu senti foi um negócio estratosférico. E aí eu constantemente... Cara, eu preciso da sua empatia. Preciso da empatia, né? Não só sua, mas das pessoas ao meu redor. Eu tava num momento extremamente vulnerável. Um dos momentos mais vulneráveis da minha vida. E aí vem a pessoa... E ela, tipo, quer me dar uma palestrinha sobre como eu devo ser? Não, irmão. Eu só quero que você me acolha. Entendeu? Então, é um desafio muito grande, porque as pessoas esquecem que tem um ser humano na sua frente. Acham que é uma máquina, sei lá. Isso, estão muito robotizadas. E sabe o que aconteceu? Eu tava lá no Rio, inclusive, no Rio Innovation Week, um evento de inovação surreal que acontece lá agora, teve a segunda versão, e a gente levou os makers todos pra lá, pra gente fazer uma imersão. Eu vi uma palestra de uma pessoa que eu prometo que eu vou pesquisar o nome dela, que eu não lembro agora. Eu vi muitas palestras. Mas ela falou uma coisinha, cara, que mudou minha vida. Eu nunca fui um cara de levantar bandeiras. Não, particularmente falando, não curto. Porque eu acho que... E aí, questões raciais ou coisa do tipo, eu falo, meus irmãos todos são brancos modeletes e eles passaram a mesma fome que eu passei, saca? Então, eu acho que não é sobre isso, saca? Sim. Mas ela trabalha pautas raciais na ONU e tudo mais, pessoa super influente. Ela trouxe uma fala que foi assim, não é sobre não ter intenção, que a gente pega muito isso, né? Eu não tive intenção de fazer. Aconteceu lá o cenário da barriga e tudo mais, e a pessoa, não tive intenção. Naturalmente, é essa a atitude. Ela falou, é sobre ter intencionalidade de não fazer. A gente tá num mundo onde a informação ela tá tão vasta que tá tudo aí. E se você não sabe, é porque você não teve a intenção de ir lá procurar saber a respeito. E não teve intenção não serve mais num contexto de desculpa, sabe?
E aí isso é num contexto racial, isso é num contexto de vida, é num contexto de uma pessoa que você tá tendo ou não empatia. Poxa, vamos acordar pra vida, vamos buscar saber sobre as coisas, vamos melhorar enquanto ser humano pra gente ter intencionalidade de tratar o outro bem, de tratar o outro com empatia, de tratar o outro com gratidão, enfim. Eu gosto muito de pensar que... E a galera acha que eu sou até meio bobinho por causa disso. Porque eu chego num lugar, eu gosto de praticar bondade mesmo, assim. Tipo, eu gosto de tratar todo mundo bem. Sou o cara que, trata bem isso aqui, eu converso com todo mundo e tal. E aí, aquele rolê da... Tem até um filme sobre isso, do menininho que fica com capacete de astronauta. Como é que eu esqueci? Extraordinário. Exatamente. Isso. Perfeito. Esse livro é muito legal também. É perfeito. Ele simboliza isso. Gratidão gera gratidão. O bem gera bem. Então, assim, a gente pode sempre propagar o bem e ter aquilo de volta. Às vezes não. Mas às vezes é isso que vai despertar essa pessoa pra fazer e seguir. Traçar essa corrente do bem, sabe? Eu acredito fielmente nisso, cara. E é isso, fiz errado. Você fez errado, traz consciência pra isso, pede desculpa, eu prefiro pedir perdão. Entendi, não vou fazer de novo e tá tudo certo, sabe? Sim. Ai, não, porque você fez, porque você falou, agora eu tô magoado. Vai cagar, meu. Eu penso isso. Eu penso que, quando eu falo sobre o perdão, sobre as coisas que aconteceram comigo, as pessoas, alguns amigos falam, pô, Bruno, mas a pessoa fez um negócio com você ruim. Aí eu falo pra elas assim que, velho, eu não, pra mim, não vai importar o que você fez comigo. O que eu vou levar em consideração é o que você vai fazer depois disso. Sim, total. Então, você teve consciência de que não foi legal, se arrependeu, tá tudo certo, pediu perdão, tá tudo certo. Vida que segue, morreu. Uhum. Jamais você vai me ouvir lembrando disso. Entendeu? Lógico, tem situações que acontecem que quebra o vínculo. Quebra Sim. alguma coisa. Tava até falando ontem com um amigo sobre um vídeo que eu fiz que eu falo que não é porque você não me tem mais como amigo que você vai me ter como inimigo. Uhum. Show. Eu continuo te desejando o melhor, te querendo bem, mas não na minha casa. Sim. Ponto. É isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu vou te cumprimentar, vou ser educado, se eu tenho uma proximidade com você, eu vou perguntar como é que tá sua família, sua mãe. Se tiver que tomar um café junto, a gente toma, sem problema. Mas dependendo da gravidade do que você fez, Sim. você só não vai conviver comigo mais igual você convivia. Mas desejar o bem, te ajudar se for preciso, minha atenção, meu carinho, você vai ter. Sim. Porque eu senti e vi o que você fez após o que aconteceu. Foi o que você falou, tem pessoas que se prendem ao ato. E a partir do momento que fez alguma coisa que não gostou, não importa se você vai pedir perdão ou não. Ela vai continuar te condenando. Ela vai continuar achando que foi um absurdo que você fez. Entendeu? Eu não penso assim. Eu penso o contrário. Você fez, se arrependeu, entendeu, tá tudo certo. Vamos ver que segue. Bora. É entender que o perdão não é pro outro, é pra você, né? Isso, é você se libertar de uma... Isso. Pra mim, o perdão, assim, cara, dane-se se você me pediu perdão ou não. Sou eu que, por mim, escolho te perdoar ou não. Sim. Porque, tipo, você vai viver a sua vida. Você tá nem aí pro que eu tô passando. Agora, sou eu que vou 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, viver a minha vida. Isso. Então, que eu viva uma vida que seja alinhada com os meus valores, com meus princípios, com a bondade, a alegria e o amor. Né? Porque eu tô fora de ficar vivendo rancor, cara. Porque foi o que você falou, o perdão é mais sobre você. Então, se você me fez algum mal e eu não quero você próximo de mim, eu não te perdoar é eu te carregar pra sempre. Exato. Exatamente. Uhum. Exatamente. Não é? Você vai viver sua vida, às vezes não vai... tá bom, não quer falar comigo? Tá, tchau. Fui. E você não... daqui a um ano você não vai lembrar de mim. Mas eu vou continuar todos os dias te lembrando de você. Então, o perdão é sobre isso. É sobre eu me desapegar de você. Eu posso não querer sua amizade. As pessoas às vezes confundem isso. Mas eu vou perdoar ele pra quê? Pra dar outra oportunidade? Não, cara, ninguém tá falando disso. Pela sua paz. Pela sua paz. Perdoar alguém não quer dizer conviver de novo. Perdoar alguém não quer dizer ser meu amigo, reatar alguma coisa. Perdoar é simplesmente se libertar de um sentimento que não é seu. Total. Aquela pessoa colocou dentro de você aquele sentimento que você não foi aquela pessoa. não. Foi você que Isso aceitou mas você aceitou, colocar esse receber. sentimento você dentro de aceitou aquilo que a pessoa te deu como seu. Só que, cara, foi ela, a responsabilidade dela. Você não tem que guardar isso. Então, o meu vídeo eu falo muito sobre isso, que
as pessoas têm dificuldade de perdoar porque elas acreditam que perdoar é dar outra chance. E não tem Sim, nada a ver. Total. Perdoar é só se limpar. Só se livrar de aquilo. Perdoar é... Como é que é? Tem uma frase que eu ouvi que é muito boa, que o cara fala que o perdoar não é também esquecer. Uhum. Perdoar é relembrar, mas sem sentir dor. Boa. Entende? Perfeito. Porque você não vai esquecer o que fizeram com você. Sim. Você não vai esquecer, mas é você relembrar daquilo sem dor. Sem carregar a pessoa com você, sem ficar com aquele sentimento. É simplesmente lembrar e falar, cara, fizeram uma cagada comigo aqui. Merda. Foda, né? E dar risada e ir embora. Já foi. E não vamos ser idiotas, né? Gerou vários traumas, gera várias questões que a gente tem que lidar até hoje, terapia, mentora, meditação, chá, para poder lidar com tudo isso. Então, assim, não é ignorar, Isso, não. mas entender que a gente precisa passar o processo. Isso acarretou, eu ia esquecer de falar o que aconteceu depois da cerimônia, não falei ainda. Não falou. A liberdade lá, o rolê da liberdade, cara, eu voltei pra casa e eu percebi que eu tava preso. Eu tava na maior zona de conforto da minha vida. Por quê? Todas as sensações e percepções de abandono me fez construir um meu AP dos sonhos. As empresas, tudo mais, entrei num comodismo ali, falei, aqui tá bom, aqui ninguém me tira, agora é meu. E é isso. E aí ninguém pode me tirar de casa. Olha só os traumas falando, gritando, né? E aí, cara, percebi que eu já era livre. Eu só tava amarrado a algo material que, por conta de alguns bloqueios e tudo mais, questões, eu achava que era ali minha Batcaverna, sabe? E aí eu olhei pra aquilo e percebi o quanto aquilo me prendia. Aí aconteceu um fator que me provocou mais ainda disso, de tipo, pra me tirar isso, e eu falei, por que isso tá acontecendo? Não faz sentido nenhum, não tem como. Tudo naquele mesmo dia. Na mesma semana ali. Na semana, sim. Tipo, 2 semanas Mas depois foi aconteceu em estágio de 2 semanas, assim. Porque eu saí, eu fui pro Rio pra esse evento, depois eu voltei. E aí eu recebi notícias, eu falei, vou ter que sair, vou ter que mudar, não sei o quê. E aí eu falei, se eu tivesse que sair daqui, minha Batcaverna, meu lugarzinho, que ninguém me tiraria, eu iria ser nômade. Por quê? Porque eu sempre quis fazer isso lá atrás. Eu não tinha coragem, não tinha condição, um filho pequeno e tudo mais. Sim, falei, sem preocupação. chance, né? Mas eu falei, esse é o desejo do meu coração. No dia seguinte, o problema se resolveu. Não precisava mais. Aí eu olhei aquilo assim... Pra te testar, ver se tu quer mesmo. Eu olhei assim, você quer? eu Então falei, vai. ô universo, ajuda nós, pô. Eu falei, e agora? Antes eu ia fazer se não fosse uma opção, né? Sim. Agora era uma escolha, cara. Eu sou o cara que fala das escolhas e gosta. Falei, putz, é isso, eu vou criar coragem e escolher, que é o que eu quero, é o que eu sempre quis. Tá tudo aí, eu já sou livre. E aí, cara, entrei num processo de vou canalizar isso, vou colocar intenção nisso. Comecei, vendi um negócio aqui, doei a maior parte das coisas. Comecei a me desapegar de tudo. Teve roupas, uma coisa simples assim, mas com muito significado, obviamente. Que eu tirei do cesto de doação 5 vezes. Deu parar, olhar meia hora aquilo, eu vou doar isso, não vou doar isso. Tem certeza que eu vou fazer A mesma roupa, assim, não vou doar isso, meu. E colocando, mas colocando com carinho e tudo mais. Eu falei, não, eu vou me desprender. Eu vou ser livre. E fui fazendo com tudo, assim, ó. Doava, o que dava vendia, não dava, então tá precisando. E aí começou a aparecer as pessoas que tava precisando das coisas que eu tava me desfazendo, assim. E eu prometi pra mim mesmo que se isso acontecesse eu ia doar, eu não ia vender. E aí eu fui fazendo e tudo mais. E aí fiz, cara, virei nômade o ano passado. Eu solto isso nas minhas redes hoje, mas eu solto com um delay, né, pra poder viver o flow. E já vivi coisas incríveis, estou estruturando muita coisa pra ir pra fora já. E viver coisas que eu sempre sonhei, já rodei Brasil, tô rodando, Olha que bacana. muita coisa acontecendo e eu percebi que, tipo, tudo é meu e nada é meu, sabe? Agora você entendeu, né? Cara, que bacana. Pro mundo ser seu, você tem que desapegar do pouco que você tem, né? Sim. E hoje, pra mim, o que mais importa, a galera pergunta, mas onde você tá hoje? Eu falo, tô aqui. Não, mas onde você vai dormir? Eu falei, no momento eu tô aqui. E amanhã, e depois, hoje? Não sei. Vou estar onde eu precisar estar, pro que precisar fazer, Cara, e que é isso, bacana. assim. Essa é a verdadeira entrega, né? Isso é bacana. Então hoje você faz isso. Mas você
procura períodos ou não? Diariamente você pensa em ir pra algum lugar? Diário, período, tempo. Tenho planos, eu tenho lugares que eu vou conhecer, mas eu não tenho quando. Sim. Porque eu acho que vai acontecer quando tiver que acontecer, assim. Então eu tô sem pressa pra nada. Tem planos, obviamente, eu já estou estruturando muitas coisas, principalmente pra ir pra fora e tudo mais. Mas vai acontecer na hora que tiver que acontecer, Então assim. você Então eu sempre tô tá com a sua mala. Sempre. Uhum. Você é mala. Sim. Cara, que Antes bacana. de vir pra cá, eu passei num lugar pra deixar a mala. Eu vi que Duas, você na postou. verdade. Sim, Eu vi que você exatamente. postou no carro, Eu tava tinha no as carro. malas, né? Exatamente. Eu ainda pensei assim, caramba. Ele vai viajar, vai me largar aqui. Não, ela eu sei que é do Rio. Cara, ele eu acho que é de São Paulo. De nenhum lugar. Eu sou de eu nenhum falei, lugar, de todo então. lugar, né? Aí eu fiquei pensando, só que aí me deu um trevo. Eu falei, calma aí, mano. Eu vi ele no evento da Caixa, beleza, aqui em São Paulo. Tá? Outro dia eu vi ele com os meninos da Alfa. No evento da Caixa eu já tinha virado um Caramba. nômade já. Aí eu fiquei confuso. Aí eu falei, não sei. Ou ele tá voltando de viagem, né? Falei, deixa quieto. O cara tá em todo lugar, não tá em lugar nenhum. Cara, mas bacana isso. Que nem você falou, era um sonho que você já tinha. Sim. Você já colocou em prática, é bacana. E, cara, o Escola dos Deuses fala um trecho assim, que ele fala que os lugares, pessoas, experiências têm fragmentos de nós mesmos, né? Eu tô vivendo essa sensação de eu vou lá buscar todos os fragmentos que eu puder encontrar do Wendel, Olha que do da hora, Maker, né? saca? Essa sensação que eu tô vivendo é muito louco, como cada coisinha, cada E não pessoa vai que eu encontrar nunca conheço. todos, É. Mas olha que maravilhoso, meu. Mas vai morrer tentando. Olha É. que maravilhoso. E aí eu tô registrando aí, galera, acompanha Bacana lá pra isso, poder bacana. Tá ver. vendo como o ser humano, cada um tem sua particularidade, Sim. cada um tem suas coisas, isso que é o lindo. E, Que cara, nem não você deixei tem de essa- fazer minhas coisas. assim. Você tem esse sonho, você tem essa forma, esse desapego é tão bacana tal. Eu vejo você falando, eu acho muito interessante. Eu já sou uma pessoa totalmente ao contrário, sou aquele cara que por mim, eu compraria minha casa, Uhum. faria ela do meu jeito, cara, e aquela casa seria a casa que eu vou morrer. Sabe? Eu sou um cara, eu acho lindo isso. A minha esposa, eu não, né, minha família humilde nunca conseguiu comprar uma casa, tal. A gente sempre alugou para um lado e pro outro, tal, mas a minha esposa, ela tem a casa dela que ela cresceu, que é da mãe dos pais dela. E ela é mais ou menos igual a você. Aí hoje a gente mora junto em uma casa alugada, a mãe dela mora lá, e ela fala, quando minha mãe, pai dela já faleceu, quando minha mãe falecer, a gente vai vender a casa, eu e meu irmão vamos vender a casa, tal. Eu olho pra ela e falo assim, cara, você nunca pensa em morar lá? Aí ela, não sei o que. Eu falei, cara, eu ia falar, não, minha vida inteira naquela casa, essa casa vai morrer comigo. Eu vou ficar minha vida inteira, vou criar meus filhos lá. Eu tenho esse negócio de apego, de criar raiz, eu acho isso muito interessante. E eu tinha, tá? Pra mim foi muito difícil, não tô aqui contando groselha. Foi desafiador, está sendo. Eu vivo várias coisas, estou aprendendo. Perrengues diários. Perrengues diários. E eu né? sou... Porque você vai pra um lugar às vezes também que você Eu não falo que conhece, eu tô vivendo sentimentos novos, assim. É uma loucura. Só que, pra mim, isso é muito importante porque o cara que saiu do barraco, que caiu e foi pro lugar pra onde eu cheguei, pro AP dos sonhos, não sei o que, isso, aquilo, de receber pessoas e viver tudo que eu vivi, eu ainda atrelei aquilo ao meu sucesso, entende? Uhum. E eu virei essa chavinha de que eu não quero que nada que seja material ou carnal seja atrelado ao sucesso que eu tô construindo. Sim. Eu quero que o Wendel chegue, se ele chegar com uma mala, sem nada, só eu aqui nesse podcast como vim, a pessoa bater o olho em você e falar, ó, eu tô num pensamento de que eu quero menos pessoas que me conheçam e eu quero mais pessoas que me reconheçam. Não quero pessoas que conheçam o Wendel por conhecer. Pra mim não vai mudar nada na minha vida isso. Não serve, sabe? Agora a pessoa que chegar, bater o olho em você e falar, ó, eu te vejo, eu te reconheço, isso pra mim, putz, eu sinto amor na mesma hora. E hoje chegou num estágio que eu vejo as pessoas me reconhecendo. E não existe coisa mais gratificante pra mim hoje nisso, assim. O importante é isso, é você estar bem com as suas Exato. escolhas, com a sua decisão, com o que você faz. Exato. Isso é bom. Você tá feliz, né? Tá se sentindo vivo Uhum. com isso. Uhum. Isso é bacana demais, né? Vou levar a Gabi pra ser nômade comigo. Agora? Leva Botar um junto. bebê? A gente leva junto. Agora Aham. Imagina as experiências desde pequeno. você mora no Rio. Cara, eu não. Sim, tá complicado agora. Agora eu tô meio. Tá Rio-São Paulo. Lá Tá ponte. cá, a Tá na ponte. ponte. Mas eu vou vir pra São Paulo, né? A ideia é essa. Porque o Nélio, ele tá fazendo uma transição de carreira. E aí é meio complicado ficar o tempo inteiro sozinha em São Paulo, tipo, grávida, né? E eu sou uma pessoa que desde sempre, desde que eu nasci, eu tenho tudo. Então, eu sempre tive uma pessoa pra cuidar da casa, pra fazer minha comida. Eu tinha motorista, eu viajava não sei quantas vezes por ano. Então, assim, não sei lavar roupa. Tô aprendendo. Eu aprendi a fazer arroz tem um mês.
Ela lavou roupa a primeira vez lá no meu AP, verdade, inclusive. Que eu ensinei ela. Falei, vamos lá. Mas você Então- ensinou ela a lavar as dela ou você pôs as suas? Não, As minhas. dela. Aí, só que assim, é um pouco do que o Wendel tá falando que eu tô vivendo, né? De sair da minha zona de conforto e vir pra um lugar que, cara, tipo, não é ainda o meu lar, né? A gente tá construindo ainda o apartamento é lindo, mas assim, eu não tô acostumada a ficar sozinha, a ter que fazer tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é aí que eu vou crescer. Sim. Total. Essa experiência vai te fazer muito bem. A zona de desconforto. Então né? agora o objetivo é ficar vindo cada vez mais pra São Paulo mesmo, quando ele tiver desembarcado. E, se Deus quiser, eu vou trazer a Bela, que é minha Oh. Golden. Ah, Minha filha. É companheira, né? Maravilhosa. Ah, então pra você é desafiador além do fato Nossa. de ter que aprender a lidar com tudo sozinha Sim. e o fato de mudar de estado, né? Mudar de estado. Aqui a minha família tá toda lá Isso no que eu ia Rio, falar. né? Você não vai ter mesmo um suporte, né? Você poderia, de repente, pensar assim, vou ter essa aventura aqui, porque aí der algum BOzinho, tem alguém aqui do lado, vem aqui, vou ali. Agora aqui é você com você, né? E grávida, né? É, isso que eu ia falar. E se ela já então é. você tá determinado, é bacana isso. É desafiador demais, mas... Muito. Se já mas é você essa vai te Gabriela. fazer crescer muito. Se já é essa Gabriela assim, imagina agora na nova etapa. Tá, quantos Gente. meses? Desculpa perguntar. Eu fiz 4 essa semana, 4 4. meses. Tá Aí, quase ó. na metade, gente. Aí, ó, Já tá aí. daqui a um ano, nós vamos marcar outro podcast com a Gabriela. Fechou. Né? Bora. Vai ser outra E Gabriela. vai ser outro Wendel também ser e vai outro ter outro Wendel. Bruno também. Isso. Fechou, também. fechou. Óbvio. Aí vai ter outro, nós vamos bater papo. Brinda aí pra. Eu não tenho nem mais eternizar. água. Também mais água. E se você... Se puder pegar um pouquinho, e se você vê... Realmente a gente vê uma gravação hoje, e daqui a um ano a gente bater Sim. um papo, é capaz de a gente ter até ideias diferentes. Total. Você, de Tem. repente, comprou seu apartamento e falou, puta, cansei de ser nômade. Cara, olha só. Agora eu quero ficar aqui, tal, não sei o quê, e vou ficar sempre. E pra mim tá tudo bem isso. Porque eu falo, meu, se hoje, amanhã eu mudar de ideia, dane-se, eu mudo e tá tudo certo. Mas eu gosto de pensar assim, amanhã não necessariamente concordarei com tudo que digo hoje. E eu acho que essa que é a maravilha do rolê, assim. Tipo, não se apegar a ideias que tá toda hora mudando, sabe? A maravilha. Eu tô adorando essa sua fase, que agora você vai começar a me entender. Né? Eu brigo muito com ela. Brigava. Nossa, eu ficava Porque agora não pode puta ter da raiva. vida. Obrigado. Agora gratidão. não pode ter raiva. Né? Então, pode... Aí, tá vendo? Tem que controlar. Eu já passei, graças a Deus, dessa fase da raiva. Inclusive, isso daqui é um ponto muito interessante. Você tava falando, né, da raiva, não sei o quê. Eu lembrei de uma coisa. Sabe quem é Hal Elrod? Ele é o autor do Milagre da Manhã. Não vou saber. Eu sou muito ruim, estrangeiro piorou. Nossa. Esse homem é fantástico, fantástico. Ele tem uma história de vida muito forte. Ele fala da regra dos 5 minutos. Eu já ouvi falar dessa regra dos 5 minutos. Sim. Que é basicamente, cara, aconteceu uma coisa comigo, eu vou gritar, eu vou espernear, eu vou mandar tomar no cu, eu vou mandar se fuder por 5 minutos. Então, por 5 minutos eu Vá, vou soltar solta os tudo. cachorros. Aham. Nossa, isso é gostoso, hein? E aí, depois disso, tá bom, ok. Já expressei tudo, já senti tudo como tinha que ser. Agora, o que eu vou fazer? Vou continuar dessa maneira? Ou eu vou tomar um rumo diferente? Ou eu vou assumir, né, o lugar de adulto da minha vida e fazer alguma coisa consciente e saudável com relação a isso? Ah, não, tenho esse caminho, tenho aquele. Maravilha. Então, 5 minutos de sentir tudo, botei tudo pra fora, é isso. E aí, depois, sei lá quantos, a vida inteira, né, você realmente fazendo uma ação consciente com relação àquilo. Então, é óbvio que, cara, quando eu, pelo menos, falo de raiva, não é uma raiva pra você parar pra você reprimir. Sim. Quando você reprime, vai começar a sentir dor. Isso. Vai começar a ter reação Interfere alérgica. no seu físico. Não, só pra vocês terem uma noção, eu sou daquelas que falam tudo, eu não tô nem aí. Eu tava vindo... Não vai me dar desafios depois se Não, bloqueio, não, não. Não pode. Eu vim hoje, essa madrugada do Rio pra São Paulo, e aí, cara, eu tive uma discussão vindo pra cá. Simplesmente, eu falei assim, vou dormir, não quero saber, foda-se. Aí eu desliguei o celular, e aí eu fui tentar dormir. Cara, eu falei, não é possível, eu preciso ir no banheiro. Fui no banheiro, eu vomitei. Por quê? Porque a reatividade da raiva tava tão grande dentro de mim que eu precisei colocar pra fora. Depois eu fiquei cheia de bolinha no rosto. Aí eu falei, gente, O corpo olha sente, né? O corpo sente. como uma emoção é capaz... O que uma emoção é capaz de fazer com você? De te desestabilizar, te tirar da homeostase, do seu equilíbrio, pra te colocar em um lugar. Depois eu falei assim, cara, eu tô ácida. Eu falei assim, tipo, cara, eu tô me sentindo ácida por dentro.
Ácida é o quê? É você não estar aceitando as coisas e sendo reativa ao que é. E eu falei, nossa, e ainda ficou com um negocinho preso na minha garganta, ou seja, tinha alguma coisa ainda presa que eu precisava Tem falar. resquício, você fica um tempo ainda. Exato. Você fica. Então é incrível. As emoções, ela tem muita força em cima da gente. Eu, particularmente, quando eu passo por alguma situação de susto, medo, não sei o quê, eu fico com o intestino solto. É tipo assim, é automático. Aquela sensação, meu, eu tenho que ir no banheiro. Eu vou pro banheiro. Uma vez eu lembro que eu tava no apartamento, 3h30 da manhã, toca meu telefone. Acordei assustado já. Minha irmã e meu padrasto. Vanessa e o Ricardo estão aqui, pode subir? Pode. Cara, Aconteceu alguma coisa? aí eu saía na varanda do meu apartamento, eu conseguia ver eles entrando, né? Falei pro Na hora que eu olhei, falou Vanessa e Ricardo só, entrou minhas 2 irmãs e meu padrasto. Entrando. E minha mãe não tava junto. Meu, esse percurso dele subir já foi o suficiente pra pensar. Mano, aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Aconteceu alguma coisa com a minha mãe. No final das contas, não era com a minha mãe, era um amigo nosso que tá todo mundo atrás dele lá, tá? Mas foi passar essa emoção lá, eu conversando com eles, eu vi que não era minha mãe, que deu uma estabilizada, que não era a tragédia que eu tava pensando, foi automático eu ter que sair do sofá e ir pro banheiro. Caramba. E é sempre assim, se eu acontece alguma emoção muito forte, de pânico, de susto, de choque, acabou a emoção, eu tenho que ir pro banheiro. É automático, solta o que eu tenho no estômago. É muito louco isso. E a raiva é a cabeça. É. Eu passo raiva. Aí eu controlo, passou. Meu, eu fico com... Eu falo que a sinusite aqui, ó. Explode. Eu fico morrendo de dor de cabeça. Tipo, eu tenho que parar o que eu tô fazendo, tenho que deitar, dormir, porque o corpo sente quando a gente canaliza, quando aquela emoção é muito forte. É pesado. Eu acredito hoje que nem deve ter separação, sabe? Corpo, mente e alma é um só, tá tudo ali, tá tudo faz vivendo. parte do físico, né? Eu tenho um... Você Cara, pensa diferente? É porque eu tive uma experiência na ayahuasca. O que não acontece depois de uma ayahuasca, né? Vocês já me convenceram a ir lá conhecer. Eu não sei muito sobre isso, porque eu tive uma experiência na ayahuasca que eu consegui perceber a diferença entre o meu espírito, o meu corpo, entre o espírito e o meu corpo, principalmente. Diferença? A diferença. Primeiro, teve uma experiência que eu me tornei tudo e nada. Tudo e nada. Eu virei tipo pó. Eu perdi tempo, espaço, corpo, tudo. Eu já vivi isso em sonho, meu. Eu não sentia que eu surreal. era eu. Era como se eu tivesse virado uma partícula. E aí eu falei, então isso aqui é ser Deus. Né? Me veio assim, então isso aqui é ser Deus. E eu senti um amor, que era como se meu corpo... Aí nessa hora eu comecei a sentir meu corpo inteiro tremendo, tremendo, tremendo. Aí quando eu abri os olhos, era como se eu tivesse 3 metros e tinha um balde, né? Porque quando a gente vai pra cerimônia, em alguns lugares você tem um balde pra vomitar. E aí o balde tava assim do meu lado e eu vi o balde desse tamanho aqui. O balde que era, sim, né, grande o balde. Eu falei, cara, esse é o tamanho do meu espírito, então. Gigante. Era tipo, pra mim, a minha sensação era que era 3 metros, uma coisa imensa. Aí eu falei, meu Deus, então, se o tamanho do meu espírito é esse, eu não preciso ter medo de nada. Foda-se, é tipo assim, isso daqui é a coisa mais linda do mundo. Deus tá me guiando, porque espírito, pra mim, Deus, sim. Maravilha. Aí, acho que foi na última cerimônia, eu olhei assim pra mim no espelho, falei assim, puta que pariu, hein? Tu escolheu um corpo abençoado pra você encarnar nesse planeta. Consciência é tudo. Aí eu falei assim, aí eu me toquei e falei assim, você escolheu um corpo, ou seja, eu não sou o meu corpo. Eu sou além do meu corpo. Isso. Aí eu falei, gente, então o corpo é uma coisa e o espírito é outra, e a alma é outra. Eu falei, eu tô chocada. Inclusive, nessa cerimônia, eu já estava grávida. Foi um dia antes de eu descobrir que eu estava grávida, no dia 11/11. E eu não recebi a informação que eu estava grávida, só que a cerimônia inteira eu ficava botando a mão na minha barriga. Eu ficava acariciando a minha barriga, então meu corpo já sabia. Foi um dia antes do dia que você viu ela, no evento da Cat. Cara, você acabou de fazer uma imagem que veio na minha cabeça. Você tava no evento da Cat, não tava? Tava. Teve uma hora que eu vi você em pé lá no fundo, onde tinham as mesas lá no fundo, e você tava fazendo isso com a barriga. E eu não tinha descoberto ainda, me arrepiei toda. Eu você descobri descobriu quando saiu agora dali. Agora que você fez assim, eu lembro que você tava com uma bolsa, assim, e essa mão que tava segurando a bolsa dobrada, você tava fazendo assim, ó. Cara... Lá no fundo, tava tudo escuro. Foi quando eu te vi.
Você tava conversando com o Wendel, eu acho. Sim. Tava você mais uma Tava menina, eu uma e a loira. Lu. Não é tudo a loira? É mais ou menos, né? Não, a morena. Luana, branquinha. Não, então você tava mais loira. É, eu Ah, então Ela de repente tava. a loira era você. Então tava duas mulheres, aí eu lembrei do loiro porque era outra. Duas mulheres e eu acho que eu indo conversando. Naquela parte que era mais escura, assim, do evento, que era onde depois vocês abriram os notebooks, o pessoal fazia as filas lá. Sim. Ah. E aí você tava com uma bolsa e você tava com a mão na barriga. Aham. Cara, era Ela isso. descobriu Eu depois descobri à disso. noite. Eu sou muito observador. Cheguei em casa Eu observo muitas e coisas. vomitei. Aí eu falei, pera, meu peito tá dolorido. Eu vomitei. Eu tô com muito sono. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, amiga, você pode comprar um teste de gravidez pra mim? Aí ela foi, comprou. Aí eu vi aquilo, eu fiquei desesperada na hora. Eu falei, gente, e agora? Fudeu, né? Eu vou ter filho. Eu tinha acabado de brigar com meu namorado. Eu falei, Tudo serve pra dar errado. gente... Até a hora de descobrir do filho, ela tava até pensando em terminar também. tipo isso, Agora entendeu? ferrou. Aí eu falei, cara, não é possível, Senhor, que não pode ser, não tá, não. Aí eu comprei, esse era aquele exame vagabundinho, sabe, da fitinha? Aí eu comprei aquele Clear Blue, que é mais top. Aí deu, grávida, mais de 3 semanas. Aí eu, Puta que pariu, ferrou. deu. Que é isso, Senhor? Revitaliza os pensamentos, volta, perdão. Aí depois disso eu fui aceitando. Aí chegou a época da raiva, que eu queria matar um. Gente, sério, eu fiquei tóxica naquela época. Mas fala que a gravidez mexe muito com as emoções, né? Nossa, eu achava falam que era que- meme, assim. É, A quantidade de hormônio, cara, é um negócio surreal. Eu não consigo, eu era incapaz de fazer qualquer coisa. Eu virei um vegetal durante 2 meses. Real, assim. Ficava olhando assim pro teto, tipo, chegava 4 horas da tarde, eu precisava dormir. E aí agora eu tô no 2º trimestre, graças a Deus, que tá sendo uma bênção na minha vida. Voltei a ser eu, entendeu? Ah, que bom. Você não, uma nova Gabriela. É verdade. Tá mais braba essa. Meu, a gente chegou no final do nosso... Meu, foi muito bacana, velho. Nós Incrível. até passamos do tempo que eu tinha programado. Isso é muito bom, porque o papo rendeu. E isso fica já um convite para uma segunda vez, porque eu gostei muito de bater Aceito. um papo sobre espiritualidade, sobre a Aceito. vida. Eu acho que teve uma sinergia muito boa. Por momentos aqui, eu até esqueci que eu tava no podcast. também. Teve uma hora, deu uma gargalhada aqui. Eu falei, cara, tô no podcast. Calma. Fica de boa, né? Porque você fica mais livre, aberto. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Antes de terminar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem que vocês quiserem aí pro pessoal, né? Alguma motivação, alguma reflexão, alguma mensagem para as pessoas que estão vendo o programa, que sobre vocês também, sobre o trabalho de vocês aí, quiserem divulgar, fica à vontade. Primeiras damas? Não, agora Primeiras damas porque agora você começa pra eu pensar na minha mensagem. fechou. Primeiro ela decide, já decidi você. Eu tenho pronto esse corte. Não, na CIA a gente usa muito essa frase no final de cada encontro, que é: no futuro você vai desejar ter feito agora. E eu acredito fielmente que isso é a concepção de mudar o seu passado, sabe? A gente começa agora, porque um dia o que a gente tá vivendo aqui vai ser passado. A gente vai olhar pra isso, vai lembrar e tudo mais. E eu quero lembrar disso, lembrando que eu fiz com presença, com gratidão, com tudo que a gente colocou aqui hoje, né? Então, muito obrigado. Vocês me acham nas redes sociais como Wendel Maker. Tem as redes da CIA também como CIA Makers. Quem quiser conhecer mais um pouco. Tem a Tabu Digital, que é por onde eu tenho os projetos com a Gabi, que é uma agência de lançamentos, né? Também tem a Catarina e outros experts aí que a gente faz. E conecte-se, né? Se começar a ler Escola dos Deuses, me chama. Tá? Isso. Fala comigo, me avisa. Eu vou reunir um dia o máximo de leitores de Escola dos Deuses possível. Tá bom? Ai, que bacana. É isso, gratidão por tudo. Obrigado você, mano, por ter aceitado o convite, de verdade. E você? Deu tempo de eu? pensar? Deu tempo de Deu. pensar? Dá. Cara, eu acho que a minha frase que eu quero deixar é uma frase que eu aprendi com a minha mentora, Marielle Lima, que é: o meu nível de ser atrai a minha vida. Né? Então, quanto mais eu sou, mais eu tenho e mais eu faço. Então, essa é uma frase que, quando eu ouvi ela, eu comecei a, realmente reger a minha vida a partir disso, né? Se eu tô aqui, né? Se eu tô aqui e eu quero chegar aqui, o que eu faço? Eu preciso fazer mais? Eu preciso trabalhar mais? Talvez. Mas, mais do que isso, talvez seja eu elevar a minha consciência e compreender o que é que tá me afastando do lugar de onde eu quero chegar. Então,
minha vida hoje, ela tá totalmente relacionada a cada vez mais elevar o meu nível de ser. É um trabalho gostoso? Às vezes não. Às vezes dói pra caralho, entendeu? Desafiador demais. Bota desafiador nisso. Mas às vezes também é extremamente amoroso. Pode ser extremamente amoroso, né? Dependendo da maneira como você escolhe chegar nesse lugar. Então, hoje eu trabalho elevando o meu nível de consciência e ajudando outras pessoas, direcionando outras pessoas a também elevarem o nível de consciência delas. Então, se vocês quiserem me conhecer mais sobre o meu trabalho, vocês podem me encontrar no Instagram, em @GabrielaFpina, e no TikTok é GabiFpina, que o meu arroba já tava pego por mim mesma. Vamos repetir. Eu também, meu arroba no TikTok é diferente, que já tinham pegado, já era. Então, eu também agradeço bastante. Esse foi o meu primeiro podcast, assim, vamos dizer, que aconteceu, né? Porque eu gravei um outro, só que simplesmente a gravação foi corrompida. Putz. Não, eu achei super engraçado. Eu falei, Deus, você tava me salvando de alguma coisa, então obrigada. Então, É porque tinha que ser essa, Isso que eu ia Gabriela. falar. É. Tinha que ser Tinha que ser essa. Tava do lado do Wendel? Não. Ó, Aí, se ó. não. Boa, gostei. Obrigado de verdade por vocês terem aceitado o convite, por vocês estarem aqui. Obrigada. Gostei muito, de verdade. Achei muito bacana o nosso bate-papo. Foi o que eu falei, em alguns momentos eu até esqueci que tava gravando. Isso é muito bom. Vou ser sério e falar pra vocês, hein? Eu acho que um dos poucos que eu me desconectei realmente da seriedade, assim, de ficar Foi muito leve. tenso e fiquei mais à vontade, viu? Tava Então, em flow, então. É. Tava em flow, boa. muito obrigado, viu, por vocês terem Obrigada, colaborado que com agradeço. isso, de verdade, Gratidão. viu? É, né? O mais Mais longo longo também. Aí, ó. Mais Ó. longo. A que Gabi bacana. fala, meu, chama ela de novo. Vai dar vários recortes. Eu falo! Não, eu também falo pra caramba. Não, mas você Eu juntou fico me segurando. dois. 3! É, Três. três. E eu tenho que ficar me segurando, porque eu falo, meu, o podcast não é meu. É do pessoal, fica quieto. Mas obrigado de coração, viu? Obrigado de verdade. Gratidão. Pessoal, muito obrigado aí por vocês terem acompanhado, né, esse episódio. Se inscreva no nosso canal, dê o joinha aí, que ajuda bastante. Ative o sininho aí pra você receber sempre informações quando entrarem novos episódios, tá bom? E é só isso, galera. Muito obrigado e um beijo no coração de cada um de vocês.